verdade não é sentimento, é obra, é comunhão. Jamais conseguirei amar os meus irmãos como tu os amas. Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast De Repente Deus Age. E é com muita alegria que a gente preparou mais esse episódio para vocês. Um episódio que a partir do momento que a nossa entrevistada chegou, eu senti o Espírito Santo agindo, porque eu fiquei toda arrepiada, ainda estou arrepiada. Como é bom saber que Deus transborda através das pessoas. E é esse o nosso propósito com vocês. Amém, amém. Antes da gente começar o nosso podcast aqui, eu gostaria de agradecer vocês aí que nos seguem através das nossas plataformas YouTube, Instagram, Spotify. Nosso muito obrigado. Esse podcast aqui é para vocês aí, para que esse testemunho chegue até vocês, para vocês verem quanto o agir de Deus é importante na nossa vida e como ele é lindo e como ele age de repente, o agir de Deus. Então, assim, o que a gente pede de coração é que você compartilhe esse testemunho com as outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares. Hoje vai ser um testemunho lindo, uma história linda. Eu acho que, vou falar que nada, perto do testemunho que temos aqui, nada, mas eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com esse testemunho que nós vamos receber aqui hoje. Estamos num cenário diferente um pouco hoje do habitual, né? Abrindo mais uma vez a porta da nossa casa, né? Sim. Que Deus possa agir aqui também. Sim. Então, nosso muito obrigado para vocês aí, tá bom? E olha só que interessante, a escolha, a nossa convidada nem sabe, mas a escolha da participação dela, ela já tem sido assim, procrastinada, né, amor? Tempo. Várias vezes a gente se pergunta, nossa, mas como que a gente vai chamar a Nadira? A Nadira Mas será que ela vai vir? Ela Será vai achar que a vai? gente é doido, por quê? A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas tem mais de um ano que Deus cruzou os nossos caminhos, e vocês vão entender daqui a pouco, indiretamente, e a gente já admirava ela, sem conhecer ela pessoalmente, mas Deus vem com aqueles, né, duplo twist carpado assim, e nos coloca numa pregação dessa senhora. E foi assim, uma das pregações mais lindas que eu já vi na minha vida. Então é com muita alegria que a gente recebe hoje a Nadira. Nadira, seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada pela acolhida, né? Obrigada por abrir, né, o que vocês têm de muito sagrado, que é a casa, né, onde vocês acolhem a família. Então, o nosso muito obrigado, né? Eu falo o nosso porque é o meu e da comunidade Padre Pio, né? Que a gente vai falar um pouquinho dessa história, de como tudo acontece e aconteceu. Mas eu quero agradecer muito, né, a abertura, esse convite, e a todas as pessoas aí que estão acompanhando. E eu falo, né? Divulguem, né? Porque a gente precisa falar muito de Deus. Sim. Principalmente pelas redes sociais que toma espaço, né, tão grande de coisas tão erradas, né? Então, quando a gente vai falar de Deus, a gente precisa ter esse incentivo, esse apoio, pelo menos na divulgação. Sim, né? com Para que a certeza. gente possa levar a palavra de Deus a todas as pessoas que tem muitos corações precisando, né? Tem muitos corações. A gente vê, Nadia, que cada episódio que passa, a enxurrada de testemunhos que vem depois de pessoas falando. E você vê que são pessoas completamente diferentes. Cada pessoa que vem aqui falar alguma coisa, dar o testemunho da vida delas aqui, e depois vem pessoas falando, o que ela me falou tocou nisso, Nossa, fez muito sentido na minha vida. E às vezes aquilo tá precisando ouvir aquela palavrinha, às vezes para dar o start, Exatamente. né, para seguir. Exato, é a chavinha que falta, né? Tem alguns testemunhos que as pessoas falam assim, se vocês quiserem falar do meu testemunho, pode falar, a gente já fez um episódio falando de testemunhos aqui. Então, assim, mas é óbvio que a gente tem alguns testemunhos que a gente não abre. Sim. Se você tiver um testemunho, mande pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Edifica a nossa missão também, né? Edifica você também, você que dá esse testemunho. Então, assim, a gente fica muito feliz por isso. Que cada episódio que passa aqui é um testemunho diferente que a gente recebe. Sim. A gente fica muito feliz por isso. Que a gente percebe que a gente está atingindo algumas almas. Com certeza. Aos poucos, mas a gente está atingindo. Eu tenho certeza que logo a gente vai atingir várias. Mas agora são algumas ainda. É que a gente sempre fala também, né? Uma alma basta. Você atingir uma pessoa e aquela pessoa sentir o amor de Deus transbordando,
Não só através de nós, mas né, assim, ter esse encontro com o amor de Deus. Basta. Quanto custou uma alma para Jesus? Exatamente. Né? Então, Exatamente. Custa muito, né? Por isso que vale a pena, não importa a quantidade, né? Valiosíssimas. E aí a gente já inicia com aquela pergunta, né? De praxe. Anadir, qual foi a primeira vez que você se viu como católica? Assim, qual é a sua primeira lembrança como católica? Você sempre foi católica? Conta essa história pra gente. Aí começa, né, o X da questão. Não, na verdade, assim, a minha família, boa parte dela é espírita, né? E, assim, frequenta alguns lugares, enfim. Então, boa parte, tanto da parte materna quanto da parte paterna, né, eles gostam, né, vivem com isso. Embora a gente, quando criança, não ia, meus pais não iam, não frequentavam, mas a gente era católico de BGE, né? Sabemos como é. Censo, é católico, quase católico. Mas a única pessoa que eu tenho recordação, assim, da minha família, que sempre foi católica, de frequentar missa, foi minha avó, a mãe da minha mãe. Mas eles moravam no sertão da Bahia e a gente ia uma vez por ano visitar. E aí eu lembro, quando eu tinha 6 anos, eu passei um período lá com eles, uns 3 meses. E aí minha avó me ensinou a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, e me levava à missa quando ela ia no domingo. E então ela morava, eles moram no sertão lá, era um lugar distante da cidade, mas era aos domingos. Então minha avó não falhava aos domingos e a gente ia na missa. Bom, fora isso, nada, contato nada, com a igreja, nada. Mas sempre assim, eu sou devota de Nossa Senhora, a gente ia na Aparecida do Norte, todo ano minha mãe ia com a gente, mas não tinha essa questão do terço, de rezar, de ir à missa todo domingo, não tinha esse contato. E aí com 14 anos, e eu nasci muito doente, né, eu fui batizada 2 vezes porque eu fui desenganada pelos médicos, e aí até o médico falou, a senhora é católica, a senhora acredita, tem fé? Então tem que batizar, porque vai morrer, né? Mas assim, todos os meus irmãos, nós somos em 3 irmãos, tem uma irmã que é adotada, que veio depois, nós todos fomos batizados, mas só batizados, não teve primeira Eucaristia, crisma, nada dessas coisas. E aí a gente foi caminhando, foi indo. Quando eu, com mais ou menos 14 anos, eu muito doente, não sarava, fazia exame, não tinha nada, não sei o que, aí falava, é espiritual, ela é médium, precisa desenvolver. Bom, lá vai nós pro... Então, lá vai o caminho mais fácil. É o mais fácil. E aí fui no centro espírita, no centro de Umbanda, gostei, não vou dizer que eu não gostei, né? Naquela época, naquela época, sim. Era o que tinha, né? Era a resposta. Era o que tinha pro momento. E aí eu fui me envolvendo, e aí, né, fazia um monte de coisa, me tornei filha de santo, usava o saião, ia pra roda, né, e aí coisas que a gente não imagina, não enxerga, hoje não. E eu não sei se nesse período, às vezes eu tento fazer memória, mas foi um período da minha vida que depois disso eu saí, né, saí do centro espírita, e assim, eu não gostava de Deus. Não gostava, eu falava assim, as pessoas diziam, Nadir, mas Deus, eu falava, você quer ser minha amiga? Não fala de Deus pra mim. Imagina, quem conhece a Nadir hoje, fica escutando um negócio desse dela, imagina. Não é? Nunca, né? E eu dizia assim, pra mim, padres, pelo amor de Deus, me perdoa. Pra mim, padre é tudo sem vergonha, não presta. O Papa João Paulo II, quanto que eu excomunguei aquele homem, gente do céu, vocês têm noção? Eu falava assim, imagina, esse é o demônio, não sei o quê. Eu não gostava da igreja católica de jeito nenhum. E aí eu falava, não, eu não quero chaler, não vai. E aí, isso passou, eu tinha 14, fiquei até os 20 anos, mais ou menos 20 anos frequentando o centro espírita. E aí eu fui desencantando, aí eu conheci o meu primeiro esposo, o Márcio, já falecido. E aí a gente foi morar junto, ele tinha se separado, ele tinha 2 crianças, na época um com 3 anos, outro com 5. E aí a gente se conheceu dentro do centro espírita, porque ele sempre foi católico, mas para separação ele foi buscar o caminho mais fácil. E aí a gente se conheceu ali, porque eu morava ali, eu estava morando ali, né? Eu já tinha ido, quando eu frequentava lá, eu morava em São Paulo. Aí com 18 anos eu vim para São Manuel, fui morar em São Manuel. E depois eu trabalhava de babá, morava na casa da minha patroa, ela voltou para São Paulo, falei, não, para São Paulo eu não volto mais. E fui morar na casa da minha amiga, que o marido dela era pai de santo, e eu dormia dentro do centro espírita. Mas você morava no centro? Morava dentro do centro. Dormia no pé do santo. Eu colocava o colchão embaixo do altar e dormia ali, né? Isso foi mais ou menos uns 2 meses assim. Depois conheci esse meu marido, que sempre foi católico, mas também já não estava frequentando. E aí, nesse tempo, né, eu não conseguia engravidar.
Aí eu me afastei, a gente se afastou, né, do centro espírita, a gente parou de frequentar. Assim, aí ainda em cartomante, fazia essas coisas assim meio avulso. Queria a resposta. Porque na verdade, assim, eu tinha dentro de mim, eu precisava encontrar alguma coisa que eu não encontrava em lugar nenhum. Eu tinha um vazio que eu queria preencher, mas eu não sabia onde ir. Sim. E depois disso, aí eu fui, né, meu marido, né, não, já era casado, não podia casar na igreja, toda aquela história. E aí depois de 2 anos, eu tentando engravidar, não conseguia. E ele, como sempre foi muito católico, ele falou, vamos na igreja de Rubião, né, vamos lá pra você ver que bonito, não sei o quê. E aí um dia eu olhei, né, lá e embaixo tem uma imagem de Santo Antônio, né? Tem a gruta. Pra vocês verem como eu conhecia tanto a igreja, que pra mim, aquele santo era São José. Porque mesmo na minha loucura, quando eu não gostava da igreja, quando eu não gostava de ninguém, quando eu não gostava nem de Deus, acho que eu não gostava nem de mim, né, na verdade. Um santo que sempre me chamou a atenção, São José. Nossa. Não sei porquê, São José. E na minha cabeça, aquele santo da gruta da igreja de Santo Antônio, aí, era São José. E aquilo ficou pra você. Ficou pra mim São José. E eu cheguei e falei assim, todo mundo fala esse negócio de santo, que o santo ajuda. Então assim, São José, e eu falando com São José. Conversando com São José na frente de Santo Antônio. Ele tava, na verdade, ele estava intermediando. Aí eu falei assim, São José, se eu conseguir engravidar, porque já tem 2 anos que eu tô tentando e não consigo. Se eu conseguir engravidar, a primeira viagem que eu vou fazer com a minha filha vai ser aqui. Eu vou trazer o meu filho aqui pra você. Gente, por incrível que pareça, no mês seguinte eu tava aqui. Deus, olha. Aí eu falei assim, nossa, esse negócio de santo dá certo. Aí eu falei, bom, agora tem que cumprir o que eu prometi, né? Minha filha nasceu, depois de 1 mês, levei ela, mas na minha cabeça ainda era... Gente, eu vim descobrir que Santo Antônio não era São José, eu acho que uns quase 4 anos depois. Nossa, não acredito. E eu falo assim, e tudo pra mim era São José. Aí, pra vocês verem, minha filha nasceu no mês de junho, que é mês de Santo Antônio, no dia 19, que é dedicado a São José. Nossa Senhora. Meu Deus! Ela nasceu 19 de junho, né? E aí eu brinco até hoje, dia de mês de Santo Antônio e dia de São José, então os 2, né? Tá tudo certo. Tá, E aí, trabalharam junto, então, foi com né? quem conversou. Foi com o outro. E aí, com o nascimento da minha filha, eu comecei a olhar um pouco diferente para a igreja em si, né? E aí uma amiga minha, a gente trabalhava lá na faculdade na Aparecida, a Beth, é minha madrinha hoje de Crisma, e ela dizia assim, não, e tinha um trabalho lá em São Manuel parecido com o que a gente faz hoje, que era a fraternidade, que acabou fechando em 2008, e eu, mesmo não estando em Deus, mesmo nada de oração, nada, uma coisa que eu sempre gostei, cuidar das pessoas. E ela via isso em mim, ela sempre falava assim, Nadir, vai lá na fraternidade, vamos lá conhecer, você vai gostar. Eu falei, qualquer dia eu vou. Aí ela, não, mas olha, é da igreja. Eu falava assim, nem começa. Sabe? Eu não deixava ela nem começar, ela dá risada até hoje. Eu falei, eu não deixava nem ela começar. Eu falei, você vai começar a falar de Deus, nem pode parar já. Pode parar por Já freava. E aí ela começou a falar da fraternidade. E aqui eu falei, nossa, eu queria ver, né, como é que eles davam sopa, não sei, davam o café da manhã e a sopa. Só isso, não tinha acolhimento, nada. Todo dia. Lá era todo dia. Mas eu falei, um dia eu vou. Qualquer dia eu vou. Aí minha filha nasceu. Com 9 meses, eu falei, nossa, eu preciso batizar. Porque todo mundo... Mas na minha cabeça, eu tinha que batizar porque todo mundo batiza. Porque todo mundo batiza. Eu tenho que batizar porque todo mundo batiza. Pra mim, era um ato social. Então, todo mundo faz, eu tenho que fazer também. Só que com isso, eu fui me aproximando da igreja. Aí eu batizei minha filha. O meu irmão, caçula, estava na fraternidade, me chamava. E eu falava, não, qualquer dia eu vou. E nisso, ele começou a fazer a primeira Eucaristia, já adulto. E nessa época eu tinha 25 anos. E eu falei assim, o Anderson tá fazendo, acho que eu vou lá também. Então, só um parênteses, quando você batizou sua filha, você ainda não era crismada e não tinha os outros sacramentos, você também só tinha o batismo. Só o batismo. E não tinha noção zero de igreja, zero. Tanto que eu olhava dentro da igreja e falava assim, nossa, o que será que é essa caixinha dourada? Eu pensava, o que será que tem dentro dessa caixinha dourada? Era isso que eu pensava, eu achava linda a caixinha dourada, mas nossa, impressionante, né? E aquela luz vermelha, então? Antigamente estava muito vermelha. Sabe o que é essa luz vermelha, essa caixinha dourada? Por que toda a igreja tem isso? Mas, né, ficou. E comecei a fazer a catequese para poder fazer a primeira Eucaristia e o crisma, né? Porque como eu já era adulto, fazia os dois. Aí eu falei, agora eu já comecei, não vou parar. Mas aí eu falei, meu Deus, todo sábado o homem falava de Deus e não sei o quê. E aquilo aí a gente teve o primeiro encontro, porque tinha 2 encontros de crisma. Então, né, o primeiro foi no mês de novembro e o segundo no mês de março. Aí fomos, eu falei, nossa, o dia inteiro falando de Deus. Aí no segundo ele falou assim, o catequista falou assim, olha, ninguém pode faltar, porque se vocês não forem, vocês não vão crismar, não vão poder crismar. Eu falei, o quê? Fiquei 1 ano aqui ouvindo esse homem falando de Deus todo sábado e agora não vou... falei, agora tem que ir.
E a que é hoje madrinha da Amanda, da minha filha, ela também estava fazendo. Eu falei, Fernanda, vamos eu ir sozinha no encontro. Na catequese, vamos fazer junto. Aí ela tava fazendo. Eu falei, Fer, então nós vamos ter que ir. Ela falou, vamos. Mas, gente, sabe, sem noção. E aí eu falei, bom, vamos pro encontro, tal do encontro, né? Falei, fiquei um ano aqui ouvindo falar um monte de coisa, agora eu vou crismar. Falei, agora eu vou, né? Agora eu vou. E aí fomos pro tal do encontro, o segundo encontro do Crisma. Eu lembro até hoje, foi tão profundo que foi dia 12 de março de 2000. Eu lembro o dia do encontro. Nossa! E aí a gente lá e fala, Fernanda, vamos pro encontro, porque comida de retiro é uma delícia. Nós vamos pra comer. Não é uma mentira, gente, não é, né? Mas... As tia da cozinha... Nossa, arrasam sempre. E aí eu falei, não, pelo menos, olha só, pelo menos nós vamos pra comer. O resto depois, daqui a pouco já passa, a gente já faz isso daí e já acaba tudo. Acabou, cumpriu com a obrigação. Só que quem ia fazer esse retiro era o pessoal da fraternidade. Que era o Benê, que eram os marronzinhos que teve aqui em Botucatu também, a casa. E o pregador, que era o Benê, ele foi meu professor. E a gente amava, o professor meu e da Fernanda, a gente amava ele como professor. E ela falou, olha, Fernando, o Benê, ele que vai pregar. Aí ela falou, ele entrou com marrom, descalço, entrou, subiu no palco, que tinha creche no palco. Aí eu já me animei, porque eu gostava do meu professor. E ele começou a falar. Aí almoçamos, tudo, depois do almoço, aí ele entrou depois de novo com uma outra pregação. E aí ele entrou assim, e eu lembro que ele falou assim, hoje vocês vão sair daqui direto para a igreja, ou vocês vão voltar para o mundo. Ninguém vai ficar em cima do muro, e não sei o que eu quero da minha vida. Ele falou, das duas, uma. Ou você vai voltar para o mundo e vai ficar lá, fazendo o que vocês estavam fazendo, ou vocês vão direto para a igreja. Que forte, né? E eu falei, eu olhava para a Fernanda e falei, eu vou ficar no mundo mesmo, que é melhor. Mais fácil. Na minha cabeça é mais fácil, vou ficar lá que é mais fácil. Mas aí foi correndo, né? Foi passando. E aí eu lembro até hoje, ele começou a cantar aquela música do Espírito Santo, Sozinho Eu Não Posso Mais. Nossa! E ele começou a cantar, e a palavra, eu lembro até hoje, Gálatas 5, os frutos da carne e do Espírito. Eu lembro até hoje, assim, como se fosse hoje. E ele começou a falar. E eu lembro que na parede, assim, tinha um crucifixo grande. Ele pegou aquele crucifixo, mas pensa, repleto, transbordando o Espírito Santo. Ele catou aquele crucifixo da parede. Ele falou assim, fechem os olhos, e eu vou colocar esse crucifixo onde o Espírito Santo me mandar. Mas eu, muito desconfiada, eu ficava assim, com a cabeça baixa, mas olhando. Eu falei, imagina. E ele veio. Aí ele foi em algumas pessoas que eu vi, de repente ele veio e colocou esse crucifixo em mim. Gente! Aí eu comecei a chorar. Mas era um choro assim que eu não sei explicar pra vocês, não consigo explicar o que aconteceu. E aquele calor, e eu fui ficando vermelha, e eu chorando, e a Fernanda do meu lado falando, Maria, o que você tem? Tá tudo bem? E eu chorando, e ele pôs crucifixos, e já saiu também. Só que quando acabou o retiro, a sensação que eu tinha era que eu tava embriagada, assim, que parecia que eu tava... Eu falei, o que aconteceu? Parece que eu me droguei, o que aconteceu? E eu fui, ela falou, você quer carona? Eu falei, não, eu vou embora a pé. Aí sentei no banco do jardim, fiquei... Sabe, que parecia que eu tinha alguma coisa, tinha saído de mim e que eu era uma outra pessoa. A hora que eu saí de lá... o que tá acontecendo. Parecia que eu era uma outra pessoa. Então, assim, respondendo depois dessa longa explicação, esse foi o meu primeiro sentimento como católica. Ali na hora, mesmo sem entender, eu falei, alguma coisa aconteceu, eu só não sabia dizer o que era. O que tinha acontecido? O que tinha acontecido? Eu falei, não, mas eu saí, parecia que o chão tava fofo, assim, parecia que eu não conseguia pisar. E fui embora assim. Cheguei em casa, o Márcio falou, nossa, o que você tem? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Aí fui, né, fiquei, e passou. Aí eu falei, não, acho que eu vou conhecer a fraternidade. Isso foi no domingo, na segunda-feira eu vou conhecer. Aí liguei pra Fernanda, liguei pro meu irmão. Falei, Anderson, quanto que você vai na fraternidade, no negócio da sopa? Aí ele falou, só de sexta-feira, mas essa sexta eu não vou conseguir ir, porque eu vou fazer não sei o quê. Falei, não, aí agora que eu quero ir, não dá. Não dá pra eu ir. Bom, aí chamei a Fernanda. Falei, Fernanda, vamos comigo? Ela falou, Nardi, não dá, porque ela é professora, ela tem aqueles... Esqueci, eles preparam aula lá. Ah, tem os HTPC da vida. Isso, ela falou, é nesse horário, eu não consigo. Falei, então tá bom. Falei, o dia que der, eu faço. Só que aí foi passando a semana e começou assim, bem, vai na fraternidade. Falei, bom, além de ficar doida lá no retiro, agora eu tô maluca. Agora eu tô ouvindo vozes. Não tá ouvindo tá onde vem. Eu falei, tô ficando doida. Porque aí eu pensei, tô maluca. Agora eu enlouqueci de vez. E era muito assim, sabe, vai na fraternidade. Aí eu falei, não vou. Achei que eu vou chegar, não conheço ninguém. Não sei quem é, não sei onde é, como é que eu vou? Aí peguei o telefone e falei, Anderson, onde que é a fraternidade? Aí ele me explicou e tal. Chega lá na Coab, você pergunta onde é a casa da sopa, todo mundo sabe. Casa de oração, não era nem casa da sopa, casa de oração. Falei, tá bom. Falei, mas não vou. Falei, não vou sozinha. Eu só sei, quando eu me dei conta, eu tava batendo no portão da casa. Sozinha? Sozinha. E não queria ir sozinha? Sozinha. Aí eu entrei,
falei, todo mundo, ai, eles usavam uns hábitos marrom, tudo. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só que eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Aí entrou, ai, você vai ajudar a gente? Eu falei, ajuda, eu vim ajudar a fazer sopa, eu ajudo. E eu, sem conhecer ninguém. Aí ela me sentaram, me deram uma caixa de chuchu pra descascar. Ai, eu sei como é isso! Tirar aquelas pontinhas, não sei o quê, aquele escorria, aquele chuchu, aquele... Eu falei, caldo, sabe quando eu vou voltar aqui? Nunca mais. Eu falei, nunca mais eu volto nisso. Ai, mas é a melhor coisa. Eu falei, eu já chego aqui, eu falei, já me dá um monte de chuchu pra descascar. Nunca mais eu volto aqui. Na minha cabeça, da hora que eu cheguei, era por volta de 1h30 até as 6, que foi a hora que abriu o portão pro pessoal, porque o pessoal ia comer lá. Eu falei, não volto nunca mais. Nunca mais esse povo me pega aqui. Bom, aí foi a hora que abriu aquele portão, que entrou aquele povo, aquelas crianças. Aí elas falaram, Nath, serve a sopa, que eu colocava aquela comida no prato deles, gente. Aí comecei a chorar tudo. Ai, eu já comecei a chorar já. Mas, bom, aí passou, eu falei, meu Deus, eu falei, mas assim, sem entender nada. Nada de nada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É só que eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Aí acabaram tudo, aí foram pra capela pra rezar. Tinha uma capelinha, vamos fazer oração pra gente agradecer a providência, não sei o que. Bom, então. Aí começaram a rezar, aquele povo falando, daqui a pouco começaram a rezar em línguas. Eu falei, pronto. Enlouquecimento. Onde eu tô? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, sabe quando eu volto aqui? Nunca mais esse povo é tudo louco, tudo maluco. Bom, resumindo, na outra semana tava eu lá de e na outra, aí eu não consegui mais parar. Aí a gente abriu uma outra casa, que chamava Casa Santa Clara, eu fui ser coordenadora, tinha um acolhimento, enfim. Aí essa casa encerrou. Então daí eu comecei a entender o que era oração, né? Aí que eu fui aprender a rezar o Salve Rainha, eu tinha mais de 25 anos, né? Que eu fui aprender a rezar, que eu comecei a missa. Só que aí que eu fui entender que eu não podia comungar, porque eu morava junto com meu marido. E uma das regras da fraternidade era a missa diária. Então eu ia todos os dias na missa e não podia comungar. Aí eu chorava, porque aí eu queria Jesus. Agora eu vou chorar de novo. A gente sabe Ai, que é meu isso. Deus, E aí como a eu gente queria sabe. Jesus, eu queria, né? E aí em 2001, o irmão da fraternidade falou, olha, existe um processo de nulidade. Pela história do Márcio, eu acho que dá nulidade. Eu falei, o que nem? Eu não sabia nem rezar, quem dirá, porque é isso, né? Falei, mas vamos dar entrada. Aí começamos, fomos, 2001, aí aquela época era muito mais demorado, hoje é um pouco mais rápido, né? Sim. E foi demorado, e aí depois teve todo o problema que acabou a fraternidade. Eu me afastei de novo da igreja em 2008, mais ou menos 2006, eu saí em 2006, a fraternidade acabou em 2008. Aí mais uma vez eu me afastei da igreja, mas assim, já não com raiva do Papa nem de ninguém. Isso- Afastou Essa mesmo. coisa não tem vontade, né? Mas eu não queria mais ir, sabe? Eu não sei, eu me afastei. E aí eu fiquei um período sem frequentar, né, a igreja. E aí mais uma vez a minha filha, né? Mais uma vez. Você tem uma filha só? Eu tenho a Amanda, biológica, eu tenho a Amanda. Aí eu tenho meus 2 enteados, que é do primeiro casamento do meu marido. E hoje eu tenho mais 2 que eu crio, que eu tenho a guarda deles, Ai, né? Que apareceram na nossa vida já dentro da missão, né? Dentro da missão. Tá. Que é o Samuel e a Vitória. E aí a gente parou esse processo, não fomos mais atrás, deixamos pra lá. E aí a Amanda começou a fazer a catequese, ela fez a catequese e tal. E ela falava, mãe, vamos na missa? Eu falava assim, não, eu não vou. Ah, mãe, eu deixava ela na porta da igreja, voltava pra casa, depois ia buscar ela na igreja. Olha, Mas não entrava na igreja. E aí ela toda vez ela falava, mãe, entra comigo, vamos comigo. Aí tanto depois disso, mas isso foi mais de 1 ano fazendo isso. Aí um dia ela falei, tá bom, vou entrar com você. Vamos entrar. Aí entrei, aí eu gostei do padre, na época era o padre Adalto, falei, nossa, o padre é bacana, vou voltar. Aí eu fui uma vez, aí mais uma vez o Benê na minha vida, né? que era o seu professor. Que era o meu professor, que era o fundador da fraternidade. Aí ele falou, mas você não quer ser ministra da palavra? Eu falei, mas Benê, eu não posso, porque eu não posso comungar. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Fazer a leitura. Ele falou, não, eu vou conversar com o padre Adalto. Se ele deixar, você faz a leitura. Você vai ser ministra da palavra. Isso em 2014. Aí o padre Adalto falou, não, pode sim, pode fazer a leitura sim. E aí eu falei, mas Márcio, vamos ver como é que tá esse negócio, esse processo seu, então? Aí ele falou, vamos ver. Aí faltava um documento, um papel. Ai, gente. Aí faltava um único papel. Aí nós mandamos. Passado uns 15, 20 dias, veio a resposta, o matrimônio era nulo, que ele podia casar novamente. Eu falei, ai, que bom. Falei, vamos casar agora. Aí eu me animei. Aí eu falei, agora, né, tô lá, vou de novo ficar sem comungar? Não. Aí saiu. E aí veio
esse processo todo, aí eu falei assim, não, eu não quero fazer uma festa de casamento. Eu quero dar comida para os irmãos de rua. A minha festa de casamento eu quero que seja com eles. Aí o Márcio, mas será? Nós esperamos tanto tempo, isso já tinha 20 anos. Vocês estavam juntos. 20 anos. Meu Deus! É uma vida. Uma vida, 20 anos. É uma vida. Aí ele falou assim, não, mas vamos. Eu falei, não, na verdade eu queria assim, casar lá no Jardim Santa Mônica, que é um bairro carente onde a gente atendia também na época da fraternidade. E eu falei, eu quero lá, e a gente já faz o almoço, eles participam do meu casamento, mas aí na época eu nem lembro o que foi que aconteceu, que não deu pra usar a igreja. Aí eu falei, não, mas vamos fazer. Vamos fazer a festa de casamento, a minha festa eu quero assim. Aí chamei um pessoal que era da fraternidade da época. Eu falei, eu penso em fazer isso. Aí a Karina, que trabalha na paróquia até hoje, ela falou assim, tem que falar com o Padre Adalto, ver se ele me empresta a cozinha pra você fazer o almoço. E nisso ele vinha vindo. Eu falei, ai meu Deus, como é? Ela falou, fala o quê? Brincando. Eu falei, quase desmaiei. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, não, é que eu queria que tava bem. Ele falou, não, pode usar, usa a cozinha. Usa a cozinha. E aí juntou um pessoal, a Renata também tava junto, né? E fomos fazer o almoço. Ganhamos tudo. Frango, macarrão, fizemos macarrão, farofa, arroz e frango no molho. Como a gente ganhou o frango inteiro, falei, vamos tirar os pés, costela, vamos tirar essas coisas, porque nem dá o melhor do frango para eles. E nós fizemos, montamos, na época deu 450 marmitex. Colocamos em cima do carro, que a gente tinha lá uma collier, que a gente na época o Márcio tinha uma vidraçaria, então ele tinha esse carro aberto, né? Colocamos, tava chovendo e nós fomos entregar. 450 marmitas. Aí saímos entregar na rua, pro pessoal que estava na rua, e saímos nas casas carentes dos bairros, que na época da fraternidade a gente tinha casa, né? Então fomos entregar. Então entregamos 450 marmitex. E aí passou, eu falei, bom, vamos entregar tudo. Aí sobrou o pé, sobrou o pescoço, as costelinhas do frango. Aí o Padre Adalto falou assim, Nadir, em vez de você jogar fora isso aí, por que você não faz uma sopa? Faz uma sopa e entrega, do jeito que você entregou a comida, você põe na marmita e entrega, pelo menos não perde, né? Ele falou, só que não dá pra você fazer aqui na Consolata, na igreja da Consolata, nós vamos começar a reforma da cozinha. Eu vou te entregar a chave da cozinha da Fátima, que é a igreja da Coab, e você vai lá e faz, né? Depois você me entrega a chave. Eu falei, tá bom, tá, foi realmente, daí jogar fora da dó. Aí juntamos um dia, uma sexta-feira à tarde, e fomos fazer a sopa. E aí o que me chamou a atenção, porque assim, quem conhece a igreja, tem a igreja e tem um portão lateral e a cozinha era lá no fundo. E a gente ali fazendo, na cozinha, todo mundo feliz, tinha um monte de gente da fraternidade, ali todo mundo junto, fazendo a sopa. Chegou uma senhora, ela falou assim, vocês estão fazendo sopa, né? Eu falei, ué, quem que fala pra ela, né? Eu falei, nós estamos. Ela falou, eu vim aqui trazer doação. Aí aquilo, eu falei, opa, sabe, aquele deu um estalo. Eu falei, bom, beleza. O que aconteceu? O que era pra acabar naquela sexta, não acabou. Você pegou mais um Aí eu fui e falei com o Padre Adalto. Falei, Padre, a gente tá fazendo a sopa, mas chegou a doação. Ele falou, Davi, vai, quando terminar tudo, não tem problema. Se você precisar usar mais uma sexta-feira, não tem problema. Na outra sexta, a gente tava lá fazendo, chegou mais doação. Meu Deus! Nós trouxemos doação, isso aqui. Aí eu falei, não, tem alguma coisa que tá diferente. É diferente. Aí, na nossa cabeça, a fraternidade voltou. Tá voltando. E aí a gente foi uma sexta, outra sexta, outra sexta, outra sexta, outra sexta, e fomos entregando. Só que aí o que aconteceu? A gente falou, não dá pra gente ficar bancando com as marmitinhas, né? Que eu não sei como que vocês estão fazendo agora na missão lá na Tereza. Mas é que a gente falou, vamos pôr em cima do carro, os caldeirão, e a gente leva no caldeirão, porque senão... Cada um traga o seu pote e a gente coloca. Isso, eu falei, vamos fazer assim. Às vezes a gente faz assim também. Eu falei, vamos fazer assim que é mais fácil. E aí a gente foi determinando alguns pontos, o pessoal chega com panela, com balde, já chegou com balde de sopa e tal, e a gente coloca. E a gente leva potinho de sorvete. A gente pede doação também de potinho de sorvete, porque quando não tem... Exatamente, é assim mesmo. Aí vai no potinho de sorvete. E aí a gente foi fazendo isso, toda sexta. Aí até que começou assim no meu coração. Vocês precisam se reunir, vocês precisam rezar. Aí na minha cabeça, eu falava, não, é a fraternidade. Eu falava pro Benê, a gente precisa reunir, precisa... Mas por que, Nadia? Eu falei, não sei, eu sinto... E foi indo. E aí eu falei assim, a gente precisa começar a dar sopa na quarta-feira. Aí, mas isso só no meu coração. Eu falei, não, Jesus, eu tô ficando maluca. Eu falei, não, imagina, já um dia só na semana. Aí eu comentei com a Renata, comentei com algumas pessoas, eu falei, nossa, acho que a gente precisa começar na quarta, porque um dia só tá pouco. Aí até que um menininho chamado Mateus, ele chegou e falou assim, irmã, a casa dele tem um monte de criança, assim, ele falou assim, irmã, por que você não veio trazer sopa na quarta-feira? Ele tinha 5 anos. Nossa. 5 anos. Meu Deus! Ele falou assim, irmã, por que você não trouxe sopa na quarta-feira?
Eu falei, Mateus, mas a gente só traz de sexta. Eu falei, mas por que você queria? Aí eu lembrei, eu falei, mas por que você queria sopa na quarta? Irmã, porque eu tava com fome. Nossa. E aí eu queria comer e eu dormi chorando porque eu queria sopa. Aí eu falava 5 anos. 5 anos. Ele falou, por quê? Ai, Deus, por que a irmã não traz a sopa de quarta-feira? Ah, eu falei, não, gente, vamos começar agora falei, vai vamos na quarta-feira. quarta-feira. Porque muito provavelmente eles guardavam, né? Pelo fim de semana. E no meio da semana acabava. É. Aí ele falou assim, não, irmã, porque eu tava com fome, eu dormi chorando porque eu queria a sopa. Nossa. Aí eu falei, não, vamos. Aí eu falei, pessoal, vamos de quarta. Aí dividimos a turma e vamos entregar de quarta-feira. E aí assim, né, foi o processo aí, daí eu me entender mesmo como igreja, como católica, e aí Deus foi colocando as coisas no meu coração e as coisas foram acontecendo. Só que assim, eu dentro de mim, eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque vinha muita coisa do que a gente tinha que fazer, de como a gente tinha que viver, e eu passava pro Benê, o Benê falava, eu não estou entendendo o que você quer. E aí tem um amigo meu, o Fabiano, da comunidade Emanuel, lá de São Paulo, que eu cuidei dele quando ele tinha 1 ano, e ele hoje tem uma comunidade, é fundador, uma bênção de pessoa também. E eu liguei pra ele, eu falei, Fabiano, eu não sei o que tá acontecendo, porque aí eu fui contando todas as minhas aflições, chorando, não sei o que. Ele falou assim, Nadir, olha, eu vou rezar por você. Aí depois liguei de novo, ele, olha, eu tenho algo pra falar pra você, mas tem que ser pessoalmente. Nossa. Vai ter um encontro de mulheres aqui, vem, aí fui eu, a Renata, o pessoal, fomos lá. Lá em São Paulo, lá em São né? Paulo, fomos lá pra São Paulo, lá na Unito. É lá onde eu fui, né? Na faculdade lá, aí chegou, acabou o retiro, tudo, fui falar com ele, aí eu olhei pra ele, chorei, ai, Fabiano, eu não sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo comigo? Aí ele falou assim, mas é por causa da fraternidade? Eu falei, e chorava. Ele falou assim, aí eu lembro até hoje, ele falou assim pra mim, viu, sabe o que é isso? Isso é inquietação de coração de fundador. Depois a mão assim, eu parei o choro na hora, engoli na hora. Eu falei, não, eu não sou fundadora de nada. Eu falei, eu nem sei ser isso. Eu falei, eu nem sei ser. Eu falei, não, o fundador é o Benê. Daí ele, não, aí eu minto, ele falou assim, é inquietação de coração de fundador. Ele falou, quem é o fundador dessa missão que você está tendo, que vocês estão fazendo? Eu falei, não, é o Benê. Aí ele falou, não, isso é inquietação do coração do fundador. Nossa. Eu falei, não, eu não sou fundadora de nada. De nada. Aí ele falou, não, eu vou te vai assim, ó, vai na Oasis, que é uma outra comunidade lá em Caxias do Sul, e eles dão formação para a comunidade, mas são pessoas assim, ungidas, assim, que eu falo que a Chica, que é a fundadora da Oasis, assim, a intimidade que ela tem com Jesus é um negócio fora do comum. Oasis, comunidade, entra no teu site, comunidade da Oasis. Nossa, é um negócio assim, eles dão formação para pessoas que têm missão, novas comunidades, missão, toda essa parte. E ajuda a discernir, né? E aí, conversando com ela, e ele falou, tenta procurar falar com a Gislaine, que é a cofundadora, ou com a Chica, a Maria Francisca. E eu tentando, eu falei, como que eu vou falar? Meu Deus, como que eu vou falar? Eu só sei que eu consegui pegar ela assim, né? Porque todo mundo quer falar ali, né? Sim, tinha mais, eu sou mais no meio ali, né? Uma multidão. Mas, enfim, consegui falar com ela. Aí contei toda a história. Eu falei, olha, mas essa, como a fraternidade já acabou, já teve, né, toda uma história. Eu falei, olha, eu não faço, eu fui falando assim pra ela, eu falei, eu não faço questão de ser fundadora de nada. Eu falei, eu só não quero que acabe. Eu falei, porque tem os irmãos que precisam. Sim. E eu falei, eu quero que continue, né? Aí ela ficou quieta, rezando. Aí ela falou assim, você conhece a história de Salomão? Eu falei, mais ou menos, né? Porque eu não conheço muito a Bíblia, mas mais ou menos. Ela falou, então, das duas mães, né? Que pra não matar, a outra... Ele falou, então, é exatamente isso que você tá fazendo. Ela falou assim, essa missão é sua. Jesus! Você está fazendo como ela, está dizendo, não, eu não quero que sacrifique, deixa pra... Não, ela falou, não, mas é sua. Você vai chegar na sua cidade, você vai reunir o seu povo e vai dizer, essa é uma nova fundação. Nossa. E você vai explicar o que aconteceu. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, ai Jesus, o que eu faço da minha vida, né? E aí eu falei, meu Deus, falei, tá bom. Ela falou, chega lá, você vai ter a página dele, você vai pedir para Jesus a página do Evangelho, né, que é a cristológica, que vai nortear toda a sua comunidade, a sua missão, seja lá o que for. Ela falou, a palavra fundante, existe uma palavra fundante, e você vai descobrir o que Deus vai falar para você. Eu falei, ai meu Deus. Chega lá, você vai dar um nome para a sua comunidade, a sua missão. Eu falei, sim, falei, tá bom. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Aí, às vezes, naquele momento, dá mais confusão na cabeça muito mais. do que uma Você foi buscando claridade. resposta, ela trouxe. É mais ou menos assim, sabe quando você quer uma resposta, né? E você já sabe qual é, mas você também não Você quer. reluta contra aquela resposta. Não quero. Não quer aceitar, né? E aí lá,
né, todo mundo falava, Padre Pio, porque Padre Pio, porque Padre Pio isso. Toda a comunidade tinha o Padre Pio como baluarte. Primeiro eu não sabia nem que significava baluarte, né? Eu fui descobrir há pouco tempo também, não tenho nem vergonha de dizer. Eu falava baluarte, eu falei assim, mas gente, quem é esse Padre Pio? Porque todo mundo falava desse Padre Pio. Quem é esse baluarte? Quem é esse cara? E eu falei, meu Deus, cheguei em casa e falei, Márcio. Que aí eu fui junto com o pessoal da Emanuel, porque eles têm uma escola muito bom. Uma escola de formação, né? Tem uns módulos de formação. Gente, é um negócio assim surreal. E aí eu fui para participar e fui com o pessoal da Emanuel na época. E aí eu lembro que no primeiro dia lá, né? A gente tava no processo, só voltando um pouco, e aí tem a parte do deserto, que eu nem sabia direito o que era. Né? Cru, pensa, uma pessoa, eu não fui criada na igreja, eu não sabia, né? E aí ela falou assim, vocês vão pro deserto, Jesus vai falar pra vocês e tal, depois a gente partilha. Aí eu olhava pra um lado, um sentado lá, porque é uma chácara, né? Outro sentado do outro, e me escrevendo. E eu falava assim, filho, você não vai falar nada comigo, não? Você não vai falar nada, você tá falando com todo mundo que ele tá falando. Eu vou ficar olhando pros outros, eu falava assim, o que eu vou falar? Quem não vai falar nada comigo? E foi, aí daqui a pouco eu toco o sino pra voltar pro salão pra fazer as partilhas. Eu falei, se me perguntarem o que eu vou falar? Eu falei, não ouvi nada, não entendi nada, não sei nada. Quando eu pus a mão assim no chão para levantar, veio assim, dai-me almas e ficai com o resto. Yes. Mas na hora eu falei assim, é uma frase que tem lá na entrada, que eu vi escrito, né? Acho que é isso. Aí levantei e falei, não é. Era outra passagem bíblica. Eu falei, meu Deus, dai-me almas e ficai com o resto. Aí fui. Aí cheguei pra Fernanda, que é a menina da minha mãe que estava comigo. Falei, Fernanda. Aí ela falou, o que Jesus falou pra você? Eu falei, se foi Jesus que falou, eu não sei. Eu só sei que a hora que eu tava levantando veio assim, dai-me almas e ficai com o resto. Ela falou, Maria, é a frase de Dom Bosco. Aí eu falei, porque eu não sabia, também não conhecia. E eu falei, tá bom. E passou, né? Foi no final do dia, a Maria Francisca pregando, ela olhou assim pra mim e falou assim, eu lá no meio do povo, assim, ela pregando, não sei o que, daqui a pouco eu não lembro o contexto em si, mas ela olhou pra mim e falou assim, dai-me almas e ficai com resto. E virou assim, eu falei, Jesus. Eu entendi o que o senhor falou, o senhor tá repetindo, eu tô entendendo. É um negócio assim, sabe? Porque eu falo assim, comigo Jesus tem que desenhar, colorir, fazer, porque senão... E aí eu falei assim, bom, beleza, fui embora, cheguei em casa, falei, Márcio, aconteceu. Aí contei tudo pra ele o que aconteceu. E aí eu falei, mas lá, o que me chamou a atenção é que lá fala de um tal de Padre Pio, um santo. Eu falei, mas eu nunca ouvi. Em São Manuel também a gente não conhecia. Eu falei, eu nunca ouvi falar desse santo. Aí ele falou, vamos no Google, vamos ver o que tem no Google. E na hora que eu coloquei, apareceu o filme dele, né? E nós começamos a assistir. Quando chega na parte da inauguração do hospital, ele diz assim, né? Aqui é a casa livre do sofrimento, alívio das almas e dos corpos doentes. Nossa, a hora que fala isso no filme, mas aí eu comecei de novo. O mesmo choro que eu tive lá em 2000 no retiro, eu tive de novo. Aí até ele pegou água com açúcar, eu falei, olha, aí passou tudo, eu falei, olha, eu não sei. Eu falei, eu não sei o que vai ser. Eu falei, eu só sei que tem que ter alguma coisa com o Padre Pio. Sim. Aí eu fui pesquisar, fui ver o nome dele e tal, né? E aí eu fui conversar com o pessoal, falei, Benê, assim, aconteceu, chamei ele primeiro, falei, Benê, aconteceu isso. Ela falou que é uma nova fundação e tal. Aí ele ainda lembro que ele falou assim pra mim, ele faleceu já, né? Ele falou assim, Nadir, graças a Deus. Ele falou, porque eu não sei, você falava as coisas, mas eu não consegui entender o que você estava sentindo. Ai, que bonitinha a humildade da pessoa, né? Ele falou, eu não consegui entender o que você estava sentindo. Eu falei, então, Benê, porque ele falou que ela falou que é uma nova fundação, que aí no dia ela falou assim, olha, Jesus... Ele nunca vai colocar, ele não coloca vinho novo em odre velho. E não coloca um remendo novo num pano velho. Sim. Então ele não vai remendar a fraternidade. A fraternidade passou, acabou. É uma nova fundação. Tempo. E aí nós fomos conversar com o Padre Adalto, aí o Benê foi comigo e falou, não, eu vou com você, explico. Aí a gente conversou com ele, contando tudo o que aconteceu. E aí eu falei, eu preciso de um nome. Aí eu falei pro Padre Adalto, Padre, olha, eu não sei nada, nem o que é, nem como vai ser, nem como que a gente vai chegar nisso aí. Eu só sei que tem que ter alguma coisa com o Padre Pio, tem que ser esse baluarte que fala que é baluarte, alguma coisa com o Padre Pio. Aí o Padre Adalto foi e falou assim, Nadir, por que você não coloca comunidade? Ele rezou ali na hora, né? Ele falou, o que vem no meu coração, coloca comunidade, Padre Pio, Filhos da Misericórdia, porque isso já era em 2015, a gente começou a sopa em 2014, isso já era 2015. Sim. Aí ele falou assim, coloca, o ano que vem vai ser o ano da misericórdia. E o trabalho que vocês vão fazer é de misericórdia. É a pura misericórdia. Ele falou, então coloca comunidade Padre Pio, Filhos da Misericórdia. Eu falei, nossa, que nome grande, mas coloquei.
Coloquei o nome, colocamos o nome, e aí nós começamos a fazer o caminho, caminhar, né, identificar o que Deus queria, e aí a gente fazia sopa no fundo da igreja, aí os irmãos começaram a ir lá para tomar banho, mas aí não tinha chuveiro, a gente colocava um potinho, eles comiam, sentavam na calçada e comia, e aquilo foi, né, o negócio foi... A inquietação começou aumentando. Começou de novo, aí eu falei, não, aí eu chamei o pessoal, falei, não, nós precisamos alugar um lugar. Como que nós vamos pagar? Eu falei, não sei, mas nós vamos precisar fazer. Aí fomos procurar uma casa, procurar outra, procurar uma casa, procurar nada. Aí achava, eu falava, não, mas não é aqui, meu coração não tá aqui, meu coração não tá aqui. Eu sei que depois de umas 4 casas que a gente viu, a gente entrou nessa. A casa estava destruída, não tinha parte elétrica funcionando, a parte da água, a parede só buraco, o chão só buraco. Eu falei, é aqui. E como para Deus nada é coincidência, né? Tudo é providência. Tudo é providência. Foi dia de São Francisco de Assis, mas eu nem me toquei que era nesse dia. Aí nós fizemos oração, falei, é aqui, mas pra gente reformar, como que eu falei, não sei, é aqui. Tem que ser essa casa. E o aluguel mais ou menos preço daquela outra que tava bonitinha. Eu falei, não, mas é aqui. Aí nós alugamos, aí ganhamos toda a reforma, a mão de obra, o material, ganhamos tudo. Não gastamos nem um centavo, assim, gastei 1 centavo para reformar, não gastamos nada. Aí nós fizemos isso em 2015, já para começo de 16. Aí reformamos tudo, aí abrimos, o padre Adalto fez uma missa, aí ele falou assim, ó, aqui é um solo sagrado, vocês nunca deixem a murmuração entrar nessa casa. E fez a missa, e aí isso em 2016, fevereiro de 2016. E aí a gente estava fazendo o caminho, aí Deus inspirou o sinal, né? Depois, se vocês quiserem, eu explico mais ou menos o que significa. E aí foi inspiração do sinal, aí a gente foi montando a regra de vida, porque a gente tem uma regra de vida, e aí as coisas foram caminhando. Sabe que aí, em abril de 2016, o Márcio faleceu. Meu esposo. Teve um infarto fulminante. Nossa, aí eu falei, não. Aí o mundo desabou daí. Aí perdeu o chão. Perdi o chão. Falei, não, Aí nisso já tinha 22 anos, ia fazer 2 anos que a gente tinha casado na igreja. Nossa. Aí eu falei, não é possível, não. E aí, nossa, eu fiquei muito mal. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer com isso? E aí eu me revoltei, né? De novo. Falei, peraí, o senhor faz eu casar? O senhor faz eu montar uma comunidade? E depois chega meu marido? A gente acha que a culpa é dele, né? Aí eu falei, mas é completamente ao contrário. Eu falei, não. Eu falei, e agora? Aí o meu medo era eu voltar de onde eu vim. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu falei assim, não. Aí eu, como ministra da palavra, eu estava escalada e a missa de 7º dia era na minha escala. Ai, meu Deus! Era o dia da minha escala. E eu era comentarista ainda para ajudar. Aí a Bel, eu lembro que a Bel falou assim, não, Nadia, você quer que eu faça comentário, né? Porque ia ter que falar, né? Eu falei, não, eu vou falar. Ele não tirou, ele vai me dar força. Porque assim, de alguma forma eu sabia. Você acreditava no agir dele, né? E assim, eu sabia, se naquele momento eu recuasse, eu não ia conseguir continuar. Então eu falava, se eu conseguir passar por isso aqui agora, eu falei, aí eu vou ter força para continuar. Eu cruzo o barco. Então eu falei, era ali, sabe, ali. E aí eu lembro que colocaram lá o papel das intenções da missa e a primeira coisa que estava escrita era isso. Missa de 7º dia de Márcio Aparecido e aquele. Ali eu lembro que eu segurava aquele ambão assim, com as 2 mãos assim, mas eu acho que, sabe, assim, eu pegava força ali, segurando. E aí eu falei, passou toda a missa ali. Eu, assim... Foi assim, né? Foi assim, mas foi a missa inteira, passou, né? E aí eu demorei depois, o pessoal continuou dando andamento na sopa, tudo. Eu demorei uns 3 meses pra eu voltar mesmo pra sopa, né? E aí, passei. Né? Porque ele sempre tava junto, né? Porque foi nós, né? Começou nós. Foi ele que casamento, ela na igreja católica, praticamente. Tudo, ela casou, 2 anos. Tudo, fazia junto, fazia a sopa, entregava sopa, fazia tudo. Todo suporte, né? Um suportando o outro, né? Então foi assim, muito difícil. Então naquele momento eu disse assim, se eu desistir agora, eu falei, eu não volto mais. Eu falei, eu me conheço. Aí eu vou me afastar de novo da igreja, aí vou, né? E aí eu olhava e eu dizia assim, não, eu preciso continuar. Eu sabe, foi uma luta muito grande, né? Eu assim, em uma semana eu emagreci 6 quilos, né? Nossa. Porque eu não conseguia. Foi assim, a pior parte da minha vida, assim, mais dolorosa foi essa, né? E eu disse, não, tem que passar pela cruz. Sim. Tem que passar pela cruz. E aí a gente continuou, né? Aí eu lembro que ele faleceu na segunda,
naquele sábado seguinte, era a primeira formação que a gente ia ter dos membros. Da comunidade ali. Dos membros. E aí todo mundo, não, Dani, cancela, vamos remarcar. E eu falava, não. Eu falei, eu não posso. Porque a gente se conhece. Eu falei, eu me conheço. Se eu for retroceder, eu não vou conseguir voltar. Se eu der esse tempo... Aí no sábado eu fui fazer a formação com o pessoal. Mais chorei do que fiz formação. Falei, mas estava ali. Sim. Eu falei, porque é nessas horas que a gente tem que mostrar que a gente é fiel. É nessas horas que a gente precisa acreditar que Deus está ali, né? Que Deus está fazendo. Sim. E é aquela... Acho que é São Francisco mesmo, né? Que diz... Quando a gente vai pregar, né? Se for necessário, fale. Sim. Se não, os atos, né? A sua presença... É o que vem no meu coração, claro, né? Mas a sua presença, ainda que na dor, ainda que com toda aquela dificuldade, Sim. foi o amparo da fé daqueles que estavam buscando um caminho também, né? Então, se você, como fundadora, deixasse naquele momento, quantos outros poderiam falar assim, não é pra mim isso aí não, deixa pra lá. E assim, né? Senão, tipo assim, né? Nesses 2 anos, então tudo que eu falei foi mentira? Exato. Joga em vão, né? Tudo que eu preguei, né? Agora que eu teria que viver. Então, na verdade, assim, tudo aquilo que eu até então tinha pregado, tinha falado, tinha vivido, eu tinha que viver na carne. Exato. Né? Eu tive que viver na carne aquilo ali. Porque senão no momento de dor, né? Ela joga tudo pro alto e... Não, aí eu falei, não, vamos seguir, né? E aí foi quando veio a inspiração do sinal, né? Que aí é o que a gente fala, né? Você consegue mostrar mais aqui pertinho o sinal, assim, para o pessoal ver? Pra ver? Tenta pegar. Depois a gente mostra isso. A gente tira uma foto, a editora-chefe põe o sinal pra gente, que ela é maravilhosa. E aí, assim, né? Era o coração, né? Que simboliza o amor. Aqui tem uma chama, que é do Espírito Santo, porque sempre guiados pelo Espírito Santo, né? Sim. A cruz e os raios da misericórdia. E a cruz vazada, né? A princípio, a cruz vazada, ela tinha um significado, né? Que era isso, né? Era passar pela morte, né? Porque Jesus, ele não parou na cruz, Sim. né? Ele passou, ele ressuscitou e ele foi. Então, que eu também tinha que passar, né? Por esse vale, né? Da morte e tudo. E depois, né? Um outro significado que a gente tem, que até eu falei no dia do retiro lá que você estava, que é o que? O esvaziamento. E aí que eu entendi, né? Que se naquele momento da morte dele, eu não me esvaziasse, se eu não parasse de olhar para mim, para minha dor, para o meu sofrimento, para tudo aquilo que era muito difícil, muito doloroso, mas que tinha pessoas sofrendo também. Então, naquele momento, eu precisava me esvaziar. Não era a minha dor que tinha que falar. Eu tinha que olhar a dor do outro. Então, eu precisei me esvaziar para seguir com a missão. Meu Deus do céu. Faz muito sentido, né? Nossa, o Silvio basicamente tudo que viveu, o que precisou viver, passar. Nossa, forte. Não é pra qualquer um, gente. Esse negócio do pegue tua cruz e me siga, né? A gente não tem noção da dimensão. Não. Né? Não tem noção da dimensão pro outro, não tem noção do alcance que isso vai ter, porque são quantos anos hoje já de missão, né? Em maio vai fazer 12 anos. 12 anos, olha isso. Tem uma estimativa assim de quantas pessoas alcançadas, mais ou menos? Claro, você né? Fala no processo todo, entrega de sopa. Isso. É difícil, né? Muita gente. Muita gente. É assim, ó, famílias atendidas pela sopa são uma média aí de umas 300 famílias. Famílias, viu? E aí você pega que essas famílias geralmente os familiares são grandes, né? De 7, 10, né, pessoas. Então aí a gente tira uma média semanal, né? E aí fora a casa de passagem, né? É justamente isso que eu ia perguntar, né? Começou com a sopa, começou com esse atendimento. Como está hoje a missão? Como se estrutura hoje a missão? Hoje, assim, a gente, né, hoje eu me casei novamente, né, com o Paulo, que, né, o administrador de toda a parte... Faz toda a gestão da comunidade, né, a Renata, que está aqui do ladinho. Ela está aqui, perguntei se ela queria participar conosco, mas ela disse que ela é das pessoas que ficam atrás das câmeras. Então ela é a cofundadora da comunidade, né, ela está comigo desde o primeiro almoço lá, das 450 marmitex. Então, eles são a linha de frente, estão ali junto comigo, né? Segurando todo o rojão. O Paulo, toda na área de gestão, da administração, que por sinal faz com excelência, né? A Renata também aí,
tá junto, sofre as dores juntos, né? Sim. Então, assim, depois da sopa, o que aconteceu? A gente começou com a casa, né? Em 2015 a gente alugou a casa, como eu falei pra vocês. Os irmãos começaram a tomar o café, à tarde tomava banho, jantava, ia pra rua de volta. Certo. E aí a gente tem, a gente chama de oração comunitária, que a gente se reúne uma vez por semana, onde a gente reza todos os membros junto, né, pedindo, né, colocando as intenções das pessoas, da própria comunidade, nossa, particular. E aí a gente começou a pedir o quê? Um lugar, porque o que acontecia? Eles iam lá, tomavam banho, saíam limpinho, cheirosinho, tal, comia, dia de frio, de chuva, voltava pra rua. E aquilo de novo, as inquietações, né? E aí a gente começou a pedir, rezar, para que Deus mandasse um lugar, né? E aí em 2017, o prefeito, né, que ganhou a eleição, o Ricardo, na época, soube do nosso trabalho. Nessa época a gente estava com 3 anos de comunidade. Aí ele nos chamou lá na prefeitura e falou: olha, eu fiquei sabendo do trabalho de vocês, tal, no meu plano de governo faz parte, eu tenho no meu plano de governo um albergue, abrir um albergue na cidade, mas eu não queria fazer assim pela prefeitura, eu queria fazer por uma OSC, né, uma organização. Vocês têm estatuto, tal? Eu falei: tem, a gente tem, tal. Aí eu falei pra ele, só que é assim, nós somos uma comunidade católica, eu falei, a gente tem o nosso momento de oração, a gente faz tudo, e disso eu não abro mão. Claro, né? A essência. Aí eu falei, e outro, eu falei, eles são os meus irmãos, pra mim eles não vão ser um número nem uma estatística. Sim. Pra mim eles são meus irmãos. Tem cara aquele medo de querer voto somente, né? Isso, aí... Seu medo naquele naquele momento porque de repente é número, ser você pode de qualquer jeito, né? Você pode de qualquer jeito lá e cuidar de qualquer jeito. Eu falei, de qualquer jeito eu não quero. Aí ele falou, não, Nadir, eu tô chamando vocês exatamente porque eu fiquei sabendo do trabalho de vocês na cidade e eu quero um trabalho humanizado de pessoas que realmente cuidem deles. Cuidado, né? Mesmo, né? Não só... E aí a gente falei, beleza. Aí, e o estatuto? Ele falou, mas vocês têm que ter 2 anos de estatuto. Eu falei, Aí pegou. Só que, né, eu vou voltar lá um pouquinho atrás. Quando um pouquinho antes da fraternidade fechar, eu era vice-presidente, o Benê era presidente, a Patrícia, então tinha uma diretoria. Já tinha uma estrutura. Nós ganhamos 2 terrenos, né, para construir a sede da fraternidade na época. Como a gente também naquela época não tinha CNPJ da fraternidade, então o terreno ficou no meu nome, no nome do Benê e no nome da Mara, que era uma membro da comunidade, da fraternidade. E ficou. Passado um tempo, fechou. Né? Fechou a fraternidade. Eu falei, pô, não, então vamos devolver o terreno para quem doou, porque foi uma doação, 2 terrenos. Falei, vamos devolver, porque nada mais justo. E quando eu cheguei para devolver, a pessoa falou assim, não, Nadir, fica com você, porque eu sei que você vai fazer alguma coisa. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, bom, fechou a fraternidade. Eu falei, então eu tenho que criar um estatuto. E eu nem sei explicar pra vocês como que eu criei esse estatuto. Eu lembro que eu sentei, a Renata lembra disso até hoje, ela chegou, era minha vizinha, isso em 2008. Não tinha nada a ver. Nossa, lá a comunidade aconteceu em 2014. Aconteceu. E depois. A necessidade do CNPJ em 2017 só. Nossa, né? 10 anos depois. Praticamente. E aí eu peguei e falei assim, não, vamos montar o estatuto. Criei uma diretoria ali, a Renata veio, minha mãe, um monte de gente. Criamos, que eu falei, alguma coisa tem que fazer com esse terreno. E passou. E foi, esse terreno ficou, e não fizemos nada, e o estatuto lá, registrado, tudo bonitinho, e o contador falava assim, Nadir, encerra. Eu falei, não, deixa aí, depois a gente encerra. Eu não sentia no meu coração que eu tinha que encerrar. Eu falei, deixa aí. Olha só. Falei, deixa aí. Eu agi, né? Ai, gente, demais. Falei, deixa aí, quando der a gente encerra. Qualquer dia eu passo aí pra gente encerrar. E foi passando os anos, foi passando. E aí eu já tava dando entrada num outro, já tinha feito um outro estatuto pra comunidade Padre Pio. Quando ele falou que precisava de 2 anos, eu falei, não tem 2 anos. Né? Aí me veio assim, o estatuto. Aquele estatuto da fraternidade. Aí eu fui, peguei, falei, liguei pro contador, falei, Fernando, tá aí ainda aquele estatuto? Ele falou, tá aqui, meu Deus, você não deixou encerrar? Tá aqui. Eu falei, mas ele é válido? Ele falou, você precisa ver a questão da diretoria, porque a diretoria de tempo em tempo tem que renovar. Ele falou, mas eu acho que você não vai conseguir. Olha como Deus é assim. Ele falou, acho que você não vai conseguir, porque todo estatuto você tem que publicar a reunião da Assembleia no jornal, para poder fazer a reunião. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu vou buscar o estatuto. E peguei o estatuto e comecei a ler. A Assembleia, o edital tem que ser divulgado em imprensa local. Aí, Deus sabe lá por que eu coloquei ou afixado na sede. Nossa! Pronto, estava fixado na sede.
Aí o que a gente fez? Toda ela retroativa, corrigimos, acertamos toda a diretoria e é o estatuto que a gente usa hoje. Que bênção! Mesmo estatuto. Na verdade, nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. De fato, né? Juridicamente, Sim, não sempre Uma existiu. advogada falando aqui agora, né? mas de fato ela nunca deixou. de existir. A gente só regularizou ela. Sim. Aí esse estatuto que eu uso, que a gente usa hoje na comunidade Padre Pio, É de Ele já 2007, tinha em 2008, que eu mesmo fiz, que eu mesmo montei o estatuto. Quando ela Você mesmo, graças a Deus, começou- fixou. Quando ela começou, gente, quando tudo começou, começou certo já. É. Começou assim, sim. Ai, Deus é perfeito Deus é nas coisas que ele faz, gente. E até hoje, assim, sabe, colocar, fala assim, o que salvou foi isso, você colocou E/O. Eu nem sei porque eu coloquei isso. Porque fui Você eu deve mesmo ter. que- sei lá. E acho que naquela época na internet tinha muito ainda, né? Pra cara? copiar, né? Pra fazer controle. Vocês que vivem de chat GPT? Não tinha naquela Não época. tinha naquela época, galera. Era assim, ó. Não tinha internet. Não tinha internet, mas. Disquete. Disquete, Ligava salva. ali. Pra quem não sabe o que é disquete, vai pesquisar. aí. Vai pesquisar. Muita gente aí sabe. Eu ainda tenho disquete lá guardado, estatuto. Olha, ó. Gente. E aí, Isso. foi o que a gente Bênção. usou, o que a gente usa, por isso que às vezes a pessoa quando vai fazer uma doação para a comunidade, às vezes dependendo do banco aparece Comunidade Padre Pio e às vezes aparece Associação Renascer, porque foi o nome que eu dei na época. Inicialmente. Em 2008, porque aí a Associação Renascer ela ficou como nome fantasia. Sim. Para poder usar e eu só atualizei o nome. Então às vezes na hora do Pix, por exemplo, aparece um ou outro nome, aparece. Olha que interessante. Né? E aí, com esse estatuto, a gente iniciamos a casa de passagem, que também foi uma outra coisa, assim, eu lembro que a gente estava no café da manhã e tinha uma pessoa e disse assim, não, mas né, vocês não tem que abrir casa, vocês têm que continuar assim, pequeno, deixa do jeito que tá, não sei o que, deixa isso pra lá, porque deve ser prefeitura, esse negócio de prefeitura, né, a gente sabe como é que funciona. Politicagem na verdade, né? Entra mandado, sai mandado, a gente nunca sabe como vai ser. Aí, nisso, eu falei, aí aquilo já veio no meu coração. Eu falei, sabe, acho que é verdade, eu vou entrar numa enrascada, né? Eu falei, acho que eu vou entrar numa fria. E aí eu fui sair da cozinha, que a gente tava dando café da manhã, eu fui sair da sala pra cozinha, nisso chegou um irmão. Já tinha acabado o café, chegou ele lá com a mochila. Aí ele falou assim, irmã, vem cá, eu preciso falar com você. Eu falei, comigo? Ele falou, Aí tava todo mundo na sala, eu voltei. Aí ele só olhou assim pra mim e falou assim, viu, eu preciso falar uma coisa pra você. Você é iluminada. Aí eu falei, mandei, irmão, não é assim, sabe? Nada, aleatório. Amém, irmão, Deus abençoe. Ele falou, você é iluminada, Deus está contigo. Não desista do seu sonho. Você é capaz. O irmão da Irmãozinho da rua, irmãozinho. Tá Aí aí, eu que eu sei puxei nas quem é, a costas. gente não sabe até hoje, você tava lá, né? A gente não sabe até hoje quem é ele. Aí ele falou assim, Deus está contigo. Não desista do seu sonho. Gente, chocada. Aí eu falei, irmão, você não quer tomar um café? Ele falou, não quero, não, obrigado. Aí ele saiu, eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, meu Deus. Ele falou, você é capaz. Ele usou esse termo, você é capaz. Porque aí eu já entrei no meu coração, eu falei, ai meu Deus, acho que não vou dar conta disso, né? E aí ele falou, você é capaz, Deus é contigo. Nossa. Você é muito iluminada. E saiu, foi embora. Aí eu falei, ai não, gente, preciso ver pra que mundo, pra que lado esse homem foi, tá? Onde que veio esse homem? Vou atrás dele pra perguntar quem falou Foi isso. na rua do lado, do outro, cadê o homem? Sumiu. Até hoje, eu não sei quem é. Até hoje. Aí eu falei, não, vamos fazer. Vamos fazer. Aí a gente foi alugar uma casa, era em abril isso, de 2017. Aí fomos na prefeitura, achamos a casa, que achamos, tá bom. É onde vocês estão hoje? Não, a gente já mudou. Aí ficamos esperando. Nada da prefeitura, foi conversa fiada mesmo, né? Quando foi em julho, aí o prefeito chamou e falou, e aí, a casa tá tudo certo? Ó, eu quero que comece sexta-feira. Eu falei, como? Isso era na segunda-feira. Eu falei, como? Aí eu falei, acho que a casa já foi até alugada, porque a gente viu a casa em abril. Chegamos no imobiliário e falou, olha, a gente tentou alugar essa casa desde o dia que vocês vieram. Essa casa nunca ficou assim alugada, nós nunca mais conseguimos alugar essa casa. Aí alugamos a casa. Era pra ser aquela. Aí alugamos a casa. Senhor. Desculpa, eu não vi. Você já falou. Qual que era o prefeito naquela época? Você lembra? Era o Ricardo Salar. O Ricardo, salário. E aí nós alugamos a casa, na quarta, nós mudamos na quarta-feira, aí começou a chegar a doação, nós colocamos, né, pedindo, precisamos de cama, precisamos de fogão, não tinha nada. Só tava a casa crua. Tinha um sonho, a inspiração de Deus. E a casa? E a casa, só. E aí, isso na quarta, nós alugamos a casa na terça, né, na quarta, a gente começou a mobiliar, na quinta a casa estava pronta. Na sexta, foi o dia que ele pediu, nós abrimos a casa. Aí começamos a atender. Aí nós ficamos nessa casa acho que 1 ano,
Aí a gente começou a ter problema com os vizinhos, tinha uma vizinha que dava problema, não sei o quê, porque era meio que no centro, porque tá trazendo um vagabundo, toda aquela história que a gente já circulação sabe, né? das pessoas incomoda, preconceito. E aí o Paulo, né, o meu marido falou assim, não se preocupa não, isso aí foi em outubro. Em janeiro nós estamos mudando aqui, eu olhei pra ele e falei, nós vamos em janeiro. Porque assim, tem que ser uma casa grande, uma casa que tivesse espaço para homem, espaço para mulher, falei, é difícil, né? E começamos a alugar, procurar essa casa, até que o pessoal da prefeitura falou assim, por que vocês não alugam ali aquela casa que é do Dr. Eduardo, que é em frente ao hospital, que foi a diretoria de saúde, lá é uma casa grande, não sei o quê. Eu falei, mas quanto que vocês pagavam de aluguel lá? Na época a prefeitura pagava 6 mil, mas já tem 2 anos que a gente saiu de lá, eu falei, então uns 7, 8 mil, né? Aí eu falei assim, não dá, porque né, na verba pública, o que é para água é para água, o que é para aluguel é para aluguel, você não pode tirar. Eu falei, naquela época, a gente tinha R$1.200 para pagar o aluguel. Nossa. Era o dinheiro que a gente tinha. E no ano seguinte, a gente ia ter um repasse de R$500 que a gente poderia distribuir onde a gente quisesse. Eu falei, então, no máximo que a gente vai conseguir era 550. No máximo que a gente vai conseguir é 1.250. Eu falei, uma casa que ele alugava por 6 mil há 2 anos atrás, nada a ver. Aí começa aquele de novo. Vai falar com o Dr. Eduardo. Vai falar com o Dr. Eduardo. Uma voz. A voz. Aí eu falei, Padre Pio, eu vou. Eu vou fazer a minha parte, o senhor faz a sua. Cheguei, marquei no consultório dele. Falei, Dr. Eduardo, é assim. Expliquei tudo que a gente vai falar. Olha, nós vamos cuidar de morador de rua, alcoólatra, drogado, bêbado, sujo. Eu falei, já vou falar tudo para depois falar. Nossa, eu sabia. Aí ele falou, olha, Ana, ele falou assim, o aluguel na época eu preciso ver, porque na época da prefeitura era 6 mil e tal. Eu falei, então não dá. Eu falei, não dá. Ele falou, não dá porque... Ele falou, mas quanto vocês podem pagar? Quando ele falou assim, eu falei, já abriu um pouquinho, deu uma brecha, né? Eu falei, olha, na verdade, hoje a gente tem R$1.250. Mas que eu também não posso pagar já. Só em fevereiro, porque quando vai vir um repasse dos 550. Ele falou, então, eu preciso ver com meus irmãos, porque a casa não é só minha, não sei o quê, tá bom. Saí de lá, falei, Padre Pio, bom, eu fiz minha parte, com certeza ele não vai querer. 2 dias depois ele ligou, ele falou, Nadir, posso mandar fazer o contrato? Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Aí eu falei, mas por quanto, doutor? Não, pelo valor que vocês falaram que vocês vão poder pagar, 1.750, não é isso? Era 1.200 mais 550, eu falei, isso, 1.750. Ele falou, não, nós vamos alugar por esse valor. Aí ele falou, mas a casa está precisando de um ajuste, de umas reformas, porque né, ficou tempo fechado, não sei o quê. Ele foi, no dia lá, reformou a casa dele. Ele reformou? Mandou reformar. Achei que ele ia falar pra reforma ficar nós achávamos isso. Gente, colocou os carpetes, que tinha os carpetes do rasgado, colocou porcelanato na casa. A casa é enorme, é linda. Ou seja, além dele alugar por menos do que ele já alugou para a prefeitura... Ele deixou... A única coisa que nós fizemos foi a mão de obra da pintura. Porque a gente tinha os meninos da casa. Daí põe pra... E aí a gente pintou, mas todo o material, ele não cobrou 1 centavo. 1 centavo. Gente. É uma bênção. O doutor Eduardo se não é Deus... Eu conheci em Avaré. Em Avaré não? Em São Manuel. Aí ele alugou. E aí a gente mudou. Nós mudamos, e aí continuou a casa de passagem, os meninos de São Manuel vinha, tomava banho, dormia, no outro dia tomava café e ia pra rua. Sim. Saía, 4 horas da tarde, a gente abria, né, ficava 24 horas, mas um vai assim pra tomar banho, jantar, e aí sim. Quando a gente mudou pra essa casa, que era maior, aí os meninos começaram a pedir pra ficar lá. Ai, mano, porque a gente se trata por irmão. Sim. Ai, mano, a gente não pode ficar aqui porque... Ai, a gente fica na rua, fica bebendo, fica usando droga, pelo menos se a gente ficar aqui dentro... Aí a gente olhou, conversando, falou, a casa é grande, casa tão grande também, o que vai ficar fazendo aqui só à noite, à tarde que vem gente? Eu falei, pode ficar. Foi ficando 1, ficando 2, ficando 3. Aí eu falei, viu, nós precisamos fazer alguma coisa que esse povo vai ficar fazendo o dia inteiro aqui. Aí a gente começou com a oração do terço, eu falo que eles rezam mais que eu. Então eles rezam de manhã, 9 horas, o terço da Ave Maria, meio-dia da Providência, às 3 da Misericórdia, à noite o de Padre Pio, de libertação de Padre Pio. E aí a gente foi fazendo, aí foi colocando a televisão lá na garagem, né? E foi tendo palestra, e põe palestra do Feijus, põe palestra do Moisés Rocha, vai pondo, não sei o quê. E aquilo foi, sabe, foi mudando a vida deles. Aquilo foi, sabe, aquilo ali foi, eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu falei, bom, vamos estipular um tempo também, porque eles não podem ficar o resto da vida aqui, tem que retomar. E aí a gente foi vendo assim, que eles foram parando, saindo da rua, eles foram pedindo para ser batizados. Eu nem sei se a gente for calcular aí, só que pediu o batismo desde esse tempo da casa de acolhida para cá, olha, no mínimo aí uns 60 para mais. Nossa! Acho que Nossa! 60 para mais, de batismo. Crisma, a mesma coisa.
Gente, foram do pedindo batismo, céu. foram pedindo a crisma. Tirou das ruas. Da rua, do álcool, da É legal que eu acho droga. que tirou e vai ser Devolve mercado, a dignidade. trabalho. Aí assim, é um trabalho, aí a gente começou a fazer esse trabalho. Aí veio a Beth voluntária, de psicóloga, veio a Sol de assistente social de voluntária, aí tinha um advogado que ele ia uma vez por semana lá para ver o processo deles, aí as coisas foram acontecendo. E aí a gente foi vendo que eles foram saindo da rua. Sim. Foram saindo da rua, falei, vamos estipular um prazo. Aí a gente colocou 9 meses, que é o quê? Nascimento, Uma gestação, Uma gestação. E aí a gente começou a ver assim, sabe? Aí a gente começou a fazer o grupo de oração, grupo de oração, na verdade assim, a gente cantava de nós mesmos, então, fazia pregação sempre eu ali, uma partilha de palavra, e aquilo a gente foi vendo que ia acontecendo a conversão deles, sabe? Eles iam se encontrando com Deus ali, foi acontecendo. E aí a gente foi vendo esse mover de Deus ali dentro, né? E aí a coisa foi estruturando, as coisas foram estruturando, e aí a gente tem a casa de acolhida, que é a casa de passagem, que antigamente chamava albergue, né? E os meninos se recuperando ali dentro e o pessoal de itinerante. Mas a gente pediu, lógico, autorização pro Ricardo para fazer esse trabalho ali dentro. Falou, não, ele pode acolher, pode tirar eles da rua. E aí a gente foi fazendo, aí eles foram se recuperando. E aí a gente se deparou com o quê? Deu 9 meses. O que fazer com eles? Alguns, nesse período, né, o pessoal ia trabalhando, a família, a gente ia trabalhando, a psicóloga, a assistente social, a rede, a gente ia trabalhando a família, eles voltavam para a família. Alguns não tinham família, mas ou a família não aceitava, ou a casa deles é um risco, porque aí ainda tem um alcoólatra, tem um dependente ali ainda. Eu falei, mas pôr na rua também não posso. Mas se eu ficar segurando aqui também, eu não consigo abrir vaga para ajudar outros. Aí eu falei, acho que a gente tem que alugar uma casa. Aí começou, né? Aí começa a inquietação. Aí alugar outra casa. Eu falei, não. Falei, a gente já paga o aluguel da casa da Coab. Agora essa casa aqui. Eu falei, mais uma casa na cidade? Eu falei, não dá conta. E foi aquela coisa. Aí um dia numa missa, tinha a exposição do Santíssimo, na Missa das Graças, e eu tava de leitora, né, um altar assim, e um padre, né, com Jesus, assim. Aí eu olhei pra Jesus e falei assim, Senhor, o senhor tá dizendo que é pra alugar uma casa. Se for, porque eu morro. Gente, pensa numa pessoa que tem medo de fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus. Eu tenho pânico disso. Sim. Então, sabe, eu tenho que ter muita certeza que é a vontade de Deus. Tem que desenhar. Você quer o desenho mesmo, né? A assinatura. E aí eu falei assim, não, Jesus, me dá um sinal. Se o senhor falar pra mim, se o senhor mostrar pra mim que eu tenho que alugar a casa, o senhor sabe que eu sou obediente, eu vou fazer. Sim. Se tem uma coisa que assim eu falo, eu sou obediente. Se fala, faz, eu faço. E aí, beleza, falei pra Jesus ali, Jesus no sensório, acabou a missa, fui pra casa. Uns 20 minutos depois, uma pessoa me ligou. Nadir, eu tava aqui em casa, mas sabe, eu tava sentindo no meu coração que eu precisava ajudar mais vocês. E é uma pessoa que sempre nos ajuda muito, muito. Eu falei, não, mas você já ajuda bastante. Ela falou, não, mas eu sinto que eu tava aqui em casa, me deu um negócio, eu tenho que fazer alguma coisa mais. Eu lembrei. Eu falei, você quer ajudar? Eu falei, aí contei, tá assim. E eu preciso, só que eu não tenho mais como pagar o aluguel. Eu falei, da onde eu vou tirar de novo, né? Aí ela falou, não, pode alugar que eu assumo o aluguel da casa. Eu falei, é verdade? Ela falou, não, pode ir, se você quiser ir na imobiliária amanhã, vai lá que eu assumo o aluguel da casa. Pago o aluguel. Santo pai, gente do céu. Aí, no outro dia, eu já liguei pra todo mundo, falei, gente, nós vamos alugar essa casa. Aí o povo surta, né? Que casa Tá ficando louca. Mais ou menos, eu falo que eu não sei se é bom ou se é ruim. Porque ao invés deles falar, não, Nadir, pensa bem. Vai todo mundo vai, ainda vamos. Eles falam assim, não, Nadir, olha, pensa, não vamos ter... Não. Pronto, Aí a gente alugou a casa, essa casa precisava de uma manutenção também, essa pessoa foi, assumiu toda a manutenção da casa, a gente arrumou a casa, aí nós criamos a casa de apoio. Ai, que bem. Que como que ela funciona hoje? A gente tem essa casa, o pessoal sai do acolhimento, esses que têm esse problema de ter onde ficar, fica um ano, a gente fala um período de um ano, às vezes fica mais, né? Porque, a gente fala um período de um ano, a pessoa fica um período de um ano ali, nesse período eles precisam trabalhar, eles não estão mais em acolhimento ali, né? Porque o acolhimento ele não é fechado, porque eles saem com a gente, fazem as coisas, participam das coisas, mas sempre com a gente, com um de nós juntos. Na casa de apoio não, eles estão sob a supervisão da comunidade, Porém, são eles são livres, tem horário para sair, isso. 8 horas no máximo para chegar dentro de casa, se estiver trabalhando, senão 6 horas eles têm que estar em casa. Né? E aí eles têm esse período para eles trabalharem,
se ajustarem, alugar sua casa. E graças a Deus já aconteceu bastante. As pessoas que casaram, bênção. o Cássio vai casar o ano que vem agora, né? O ano que vem não, esse ano. Estou achando que estou em 2025. Vai casar agora, o neném dele vai nascer, a nenenzinha, eles vão casar na olha, igreja, gente. tudo direitinho. E ele passou pela casa de apoio. Então hoje vocês têm três casas? 4. Tem mais uma. Tem mais uma ainda. Jesus. Gente do céu. Olha, vocês queriam a ajuda de Deus? Toma ali. Toma, ajuda de Deus. Esse é a ajuda de Deus. E aí, o que aconteceu, Conrado? A gente começou a enfrentar uma dificuldade assim. Os meninos estavam lá para acolhimento. A gente chegou a acolher nessa casa, uma média de... Já chegou a 25 meninos. Nossa, é muita gente. É. E aí, a gente se deparou com um problema assim. Às vezes, eles estavam ali em acolhimento. Veio um itinerante na casa de passagem. Às vezes, cheirando alcoolizado, falando de droga, toda essa história. Quer dizer, ali eles eram, né, muito fortes ali, né? Queriam muito sair daquela vida, né? Porque aberto, portão aberto, né? Ali toca a campainha toda hora, enfim. E aí começou, né? Precisamos arrumar um lugar. Precisamos arrumar outro lugar. Precisamos dar laborterapia, porque ali a gente fazia uma coisa, fazia outra, não limpava, fazia isso, fazia aquilo. Eu falo a verdade pra vocês, eu nem sei como a gente conseguiu fazer isso durante tanto tempo dentro daquela casa. Em um lugar E eu faço só. questão de um dia vocês irem lá conhecer. Com certeza, que eu mais Depois dessa quero história, agora. eu realmente quero ir. E naquilo que for possível a gente mostrar para as Sim, pessoas também como Com certeza. funciona lá. E aí a gente, né, foi indo e aí eu falei, não, nós precisamos tirar isso aqui, nós precisamos de um lugar maior. E aí reza, e pede, e pede. Aí um dia, fomos, achamos uma chácara. Lá no Catano Anjo, no bairro Catano Anjo. Sim. Vamos, tal, é aqui, vamos, não sei o que, alugando, tudo certinho. Na hora de pegar o documento da prefeitura, lá não pode ser CNPJ. Filho. Aí, Eu acho. é porque é residencial e não podia, E não podia ser nada com CNPJ, só para lazer. empreendimento, né? Só para lazer. Aí eu chorei, entrei naquela capela, eu desobedeci Deus. Meu desespero era porque eu achava que eu tinha desobedecido Deus. Aí Renato, não, você Eu não sei desobedeceu. como é. Porque se tivesse desobedecido, porque você tinha dado um jeitinho de ficar lá fazer. Não, eu falei, não sei. Mas eu chorei. Aí eu fui pra capela. E só que é assim, Jesus, porque eu falo assim com ele, viu? Ele pensa que eu falo, Jesus, só que é o seguinte: os filhos é seu. Quem tá precisando do lugar são eles. E eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu agora só vou no lugar se a pessoa ligar pra mim e falar, eu tenho um lugar, tem alguma coisa, aí eu vou. Senão eu não vou mais não. Porque eu fui, eu achei que era o senhor que queria e não era. Então eu falei, não vou mais. Eu falei, não vou mais. Agora quem tiver um lugar vai ter que vir me procurar. Porque eu não vou mais. Então o senhor dá um jeito, porque o senhor é seu, não é meu. E eu virei as costas e saí, toda brava. Cuidar eu cuido, mas você dá um jeito. O senhor me ajuda a cuidar. Mas se vira. E aí saí da capela, aí falei pra eles, eu falei, gente, nós só vamos agora, se for da vontade de Deus, ele vai mandar alguém, vai acontecer alguma coisa. Eu falei, eu não vou mais atrás, porque eu fui e não deu certo. Eu falei, então não vou. Passou uns 2 meses desse acontecimento, uns 2, 3 meses. Aí uma benfeitora ligou pra gente, ligou pro Paulo. Paulo, olha, eu tenho uma chácara que tá lá com as coisas, e eu tava pensando, você não queria alugar para os meninos fazer alguma coisa para os meninos? Meu Deus do céu! Aí o Paulo vai, Rogério, não, porque nós ganhamos um terreno, que essa é outra coisa que dá para contar, nós ganhamos um terreno da prefeitura que a gente vai precisar construir. Ele fala, nós vamos ter que construir, e também tem um terreno que nós também estamos aqui para vir, nós vamos vir para Botucatu também, né? Glória. E ele falou assim, então nós temos um terreno, tem Botucatu, né? Na hora, eu falei, não espera. Falei, fala pra ela que eu vou pegar a chave e nós vamos lá ver. Aí a hora que nós entramos assim, tem um corredor, Sansão do Campo, assim, fecha, sabe? É a coisa mais linda. Só o corredor, eu falei, é aqui. Aí entramos assim, tinha que fazer um monte de coisa, reformamos, ajustamos, não sei o que. Falei, é aqui, nós vamos alugar. Gente! Aí alugamos lá, reformamos, adaptamos, porque aí tem corpo de bombeiro, vigilância sanitária, tudo certinho. Todas as diretrizes. Aí, que nem a gente fala, acho que pra deixar tudo como ela tá hoje ali, pra gente usar, tudo certo, a gente já gastou quase uma média de quase mais de 200 mil. A Renata fala, a Renata pensa até uns quase 300. Porque a gente ainda não levantou tudo mesmo, sabe? E estamos lá. Aí nós tiramos os meninos de lá, levamos, a gente chama unidade terapêutica. Então nós temos a casa comunitária, que é a casa da sopa, nós temos a casa de acolhida, temos a casa de apoio e agora a unidade terapêutica masculina. Que bênção! Gente do céu, olha que E aí, obra grandiosa! E assim, e é isso que você falou, é providência. É providência. E assim, ó, da gente chegar, Conrado, no dia assim, falar assim, ó, nós temos 12 mil reais para pagar. Como nós vamos fazer? Não sei.
Aí faz pão daqui, faz não sei o que daqui, aí algum liga, outro faz um pix, não sei o que, eu achei que chega no final do dia. Os Tá 12 mil tranquilo, reais né? estão na conta. É que a gente fala sobre a providência, né? Nós temos, e um dia a gente vai fazer um episódio específico sobre um bracinho da comunidade aqui, que é a Missão Madre Teresa, que acontece ali na paróquia Nossa Senhora Menina, que foi um espelho dessa sopa, né? De levar o alimento às pessoas até onde as pessoas precisam e que tem dado tantos frutos também. E às vezes a gente pensa, né, Dia, fala, nossa, o que vai ser de nós esse mês, Jesus? E a gente tá falando que a gente não é como a casa deles, a gente faz aqui uma vez por mês. Uma vez por mês só que a gente faz, né? Aqui acho que tem duas, né, Nadia? Acho que é da a Santa Dulce, posso contar mais ou menos como Pode, essa parte aí? É assim, todo ano a gente faz o aniversário da comunidade, que é dia 25 de maio. Dia 25 de maio, por providência de Deus, que foi o dia do aniversário, o dia do almoço do meu casamento. Né? Então, que legal. Eu casei 13 de junho, que era a data que tinha disponível na época para casar, e o almoço foi um pouco antes. Então a gente serviu o almoço 25 de maio. Só que até então eu nem sabia. Passado um tempo, a comunidade já estava montada. Quando a gente foi na casa, montar a casa, né, e falaram assim pra nós: era bom se tivesse uma imagem de Padre Pio pra vocês colocar, mas aqui na região não vendia, a gente não achava. E eu entrei na internet pra imprimir uma imagem. Eu falei, vamos imprimir. Aí eu olhei lá, 25 de maio, dia de nascimento de Padre Pio. Nossa! Dia de nascimento de Padre Pio foi dia 25 de maio. Então, o aniversário da comunidade é todo dia 25 de maio, que foi o dia que nós demos o almoço, e eu nem sabia que era o dia do nascimento. nascimento. E aí o que aconteceu? Em 2022... Recente agora. 2022, eu não lembro se foi 22. Nós fizemos que a gente veio aqui em Botucatu, acho que foi 22. A gente fez o retiro, foi uma benção, comemoramos o aniversário da comunidade, dia 25 de maio. Aí acho que foi dia 22, foi no sábado, o aniversário era no meio da semana. Só que ali ficou dentro do meu coração. Eu falei, não, eu não sentia que eu tinha comemorado. Aí o pessoal, mas o que você quer fazer então? Coitado, sempre eles me aguentam. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei assim, não, a gente tem que dar comida pros pobres. Eu falei, a gente tem que dar comida pra eles. Aí eu falei assim, mas não é isso, Manuel. Porque há muito tempo dentro do meu coração, clama Botucatu. Eu falei, eu quero ir em Botucatu. Tem que ser em Botucatu. E aí tinha um irmão da comunidade que ele vendia cesta básica aqui na região. Ele falou, eu conheço um lugar bem humilde, que é lá no assentamento, que tinha perto de Rubião, que eu acho que não sei se tem mais, e ali perto da Caia. Eu falei, vai na Transação. Não, de Rubião não tem, acho que só tem da Caia. Fechou da Caia. Na época tinha de Rubião também. Da Caia. E aí eu falei, então nós vamos pra lá. Fizemos a sopa, colocamos em cima dos nossos carros e trouxemos pra Botucatu. Lá fomos atrás no assentamento. E bati, a sopa, todo o pessoal, não sei o quê. E aí, uma senhora, um dia até meio chuvoso, assim, a senhora chegou e falou assim pro Paulo, viu, mas vocês não vão parar de vir não, né? Ai, gente. Aí o Paulo olhou assim pra mim e eu falei, ai meu Deus. Aí ele falou assim, não, sexta-feira nós estamos aqui de novo. Nossa Senhora. Eu falei, aí vocês atendiam lá? Atendi em São Manuel, na terça lá, e corria pra cá na sexta a gente fazia o sopão e vinha trazer aqui. Vocês faziam lá e traziam? E trazia. Aí a gente começou a fazer lá e trazer. Aí o Vande, aí ele foi no grupo, aí ele falava desse desejo do coração dele, não sei o quê. E aquilo dentro de mim, sabe, vocês têm que ir pra Botucatu. Vocês têm que falar, Jesus, nós já estamos lá, vocês têm que ir pra Botucatu, E aí a gente continuou, toda sexta, fazendo. Quase um ano que a gente estava fazendo a sopa, aí um dia eu falei pro Vande, aí eu falei pra Renata, Renata, nós temos que ter uma casa em Botucatu. E aí eu falei, mas eu não sei nem por onde começar. Eu falei, tem a sopa que nós estamos fazendo? Eu falei, mas eu não sei nem por onde começar. Eu falei, mas nós temos que ficar em Botucatu. E aí me veio assim, Vila dos Lavradores. E eu assim, na mesa da Renata, na comunidade, fica de frente para a capela, tem Jesus, né? E eu assim, olhei para a capela, falei, mas eu não sei nem por onde começar. E olhei para o sacrário. Aí veio assim, Vila dos Lavradores. Aí eu falei assim, Vila, onde que é essa vila? Famoso bairro. Né? Eu falei, onde é essa Vila dos Lavradores? Aí eu falei, mas quem que vai poder ajudar nós? Aí eu lembrei do Vande. Aí eu liguei para ele. Aí nisso a gente já tinha conversado. Eu falei, não, e a casa que nós vamos ter, a gente vai cuidar do pessoal, vai chamar Santa Dulce dos Pobres, Casa Santa Dulce dos Pobres. E aí eu liguei pro Vande, falei, Vande, olha, eu tô aqui, assim, sabe? Só que assim, me veio no coração um lugar, mas eu não tenho nem ideia de onde é que fica. Chama Vila dos Lavradores, é isso? Aí ele falou, Madre, é onde eu venho aqui, é na onde fica Sagrado Coração. Exatamente. Aí ele falou, vamos conversar.
E aí nós fizemos uma reunião na casa da Valéria, né, o Vande, um pessoal que estava ali, né? E aí eu contei o trabalho que a gente fazia, como a gente fazia. E aí eu falei assim, só que aí eu não tinha falado para ele de Santa Dulce dos Pobres, não tinha falado. E aí eu falei, nós estamos aqui já há quase um ano fazendo a sopa e tal. Aí ele falou, então, nós estamos querendo fazer isso, Deus está pedindo isso para nós aqui, só que a gente não sabe como fazer, então nós vamos rezar, né? Eu falei, não, a gente faz assim, a providência, e fui contando como acontecia, a gente põe nos caldeirão, leva nas casas, bate nas portas e tal. Aí ele falou assim, então nós vamos rezar, né, pra gente ver mais um tempo e tal. Aí o Paulo falou assim, não, gente, Deus tem pressa e o pobre tem fome. O Paulo falou. Aí ele falou assim, eu falei, não, nós só vamos sair daqui. O Paulo, seu esposo. É meu esposo. Eu falei, nós vamos sair daqui hoje com o dia e o lugar e o horário que nós vamos fazer essa sopa. Aí vai, aí ficou marcado na outra sexta, eu falei, a gente vem explicar pra vocês como é que é. Ensina e vocês tocam. E aí nós fizemos assim, aí nós viemos na outra sexta, fizemos, aí na igreja, olha só, por isso que eu falo, nada de coincidência. Aqui em Botucatu começou exatamente do mesmo jeito que começou em Samuel. De uma festa do aniversário, depois a sopa na cozinha de uma igreja, e depois agora nós vamos ter um lugar para construir uma casa de acolhimento. Que bênção. Você vê, vai reproduzindo a mesma coisa. Aí eu lembro que a Valéria na época, aí eu vim conversar com o padre Gustavo junto com a Valéria, que aí ela queria fazer também a Madre Teresa, e aí foi assim. E estamos hoje, assim, eu e Conrado, pelo menos, levávamos esse, né, legado, ajudando quem tá ali desde o início, porque tem gente que tá ali desde o início do Caval, mas que nós não sabíamos a história por completo. E hoje faz ainda muito mais sentido para que a gente continue tudo que a gente se esforça, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, né? Porque a gente assim, na nossa cabeça, assim, a gente sabe que na nossa missão é um braço de vocês de lá, mas a gente não sabia a essência de tudo isso, o significado. Hoje faz. Um sentido tremendo na nossa vida. Até me arrepio. A gente continua, muitas vezes a gente fazia através de panelas, porque aqui na nossa paróquia é no último. É sempre no último sábado do mês. No último sábado do mês, através de providências, através de doações, né, que a gente faz também. Reúne o pessoal, começa de manhã, faz a panela. Às vezes, quando dá para levar na panela, quando Deus providencia que a gente leve na marmitinha, que bata nas portas, a gente vai. Mas muitas vezes a gente já foi nas panelas também, levando de casa em casa. A gente tem ido bastante a hospitais. Hospitais, Unesp. E ali a gente entrega e também ora pelas pessoas que as pessoas estão precisando de oração. Você vê, né, que nem vocês falaram, né, do seu braço da comunidade, né? Aqui no meu coração, o desejo é exatamente isso. Ter a casa para as pessoas serem acolhidas, as pessoas que estão de acompanhantes, que às vezes fez uma cirurgia, precisa voltar, que é de longe, não tem onde ficar. Então eu já até a gente conversou com o Padre Chico, e, né, porque ele que está acompanhando a gente aqui em Botucatu, junto com o Padre Gustavo, da gente ter essa casa para fazer esse trabalho também, né? Que coisa mais e aí seria, porque assim, Santa Dulce dos Pobres e Santa Teresa, elas são baluartes da comunidade também, junto com o Padre Pio. Ai, gente, que coisa mais... E que legal que você estava falando, falou assim, a criança falou assim, vocês vão vir aqui quinta-feira, né? Outro também comentou, vocês não vão parar de vir, né? Tem uma vez que nós fomos entregar, por algum motivo, algum realmente compromisso nosso lá, a gente falou assim, não vamos fazer nesse sábado, vamos fazer no próximo sábado. Por conta de uma formação. Foi por conta de uma formação da RCC. Falou, não dá para fazer esse sábado, vamos fazer no próximo sábado. Pronto, tudo bem, fizemos a sopa e fomos entregar. No dia que nós fomos entregar, veio uma moça perto da gente e falou assim, eu fiquei esperando vocês na minha porta, mas vocês não passaram, achei que vocês não iam passar mais. Nossa, isso acabou com o nosso coração. A gente falou, não, a gente está aqui. E sempre vamos estar. É só porque nós tivemos um compromisso semana passada, mas não deu pra gente adiar, aí a gente está aqui. Mas é o que a gente fala assim lá, né? Até eu dei uma formação a semana passada, né, com os membros lá. Para nós, se eu não for hoje, tudo bem. Não. Né? Mas assim, pra ele, né? A gente vai no outro dia, ou se, né? Não deu, tanto faz. Mas para eles, às vezes é a única coisa que eles têm. Eles esperam. Porque assim, tinha uma senhora que ela ia com balde. Aí um dia eu falei assim, nossa,
Falei, a senhora pega com balde? Ela falou, porque aí eu vou congelando e durante a semana eu vou dando para os meus netos. Porque é o que a gente tem. É o que tem. Eu não me recordo sei, quem foi, também não importa quem foi. Quando você vai com a panela, as pessoas vêm realmente com panelas grandes e tal. Aí chegou uma senhora lá com uma panela enorme. E começou a colocar, mas Conrado, enche tudo. Falei, enche tudo. Mas é muito grande. Falei, não tem problema. Sim. Enche. Se ela trouxe essa panela, porque é o que ela está precisando. É o que ela precisa. A gente sabe a fome da pessoa através da panela que ela leva pra gente, né? E outros que vêm, trazem a panela assim, e às vezes a gente fala, você não quer levar mais um? Não. Esse pra mim é necessário. Tem mais gente que vai precisar também. Eles ensinam demais. Nossa! E assim, por que a gente, né, até hoje, a gente faz isso? Por que a gente leva no caldeirão? Exatamente por isso. Porque ali você consegue pôr o que a pessoa precisa. Eu lembro, a gente teve uma experiência lá no assentamento atrás da casa. Aliás, a gente já teve vários, né? Mas um aqui em Botucatu, né? A gente tava colocando a sopa, a fila quilométrica, assim, meu Deus, não vai dar pra metade dessas pessoas. E aí a gente começou a rezar, meu Deus, 2 rezando, Deus provê, Deus proverá, Deus provê. Olha, por Deus, a gente colocava, não acabava. Não acabava. Quando chegou a última panela, aí foi a última. A gente já teve essa experiência. Então eu falo assim, é um negócio que você vive, gente, que só quem... a gente vai orando pela providência, mas e se a gente chegar lá e faltar? Não vamos acreditar que vai dar, a gente precisa passar em tal lugar, sentindo no coração que tinha que passar. Deu certinho para entregar o último, para a última pessoa que precisava, pegou o que Teve 2 situações, né, que uma situação foi que a gente, naquele mês, não deu também pra gente fazer a sopa, a gente pôs pra frente, falou assim, mas a gente... Temos um grupo que a gente sente no coração, né? Falou, gente, vamos comprar com o nosso dinheiro, vamos comprar pão, mortadela e vamos fazer o que vamos dá. fazer. Na hora que a gente foi a alguns lugares, falou assim, na hora que a gente passou no PS, né? A gente passou no PS. Nós fomos no último lugar, foi no PS. Falei, gente, vai acabar, não vai dar pra todo mundo no PS. Na hora que nós chegamos no PS, lá tinha um outro grupo lá, falou assim, pô, a gente tá aqui desde manhã, sobrou tudo, a gente precisa ir embora. Tó pra vocês. Vocês distribuem esse restante. Nossa, sobrou. Gente, nossa... assim, absurdo. E essa acho que foi a mesma que você está falando. A gente estava distribuindo também, foi no hospital, e a gente não olha para quem a gente está distribuindo. Se a pessoa tem condição de comprar alguma coisa, mas ela está pedindo a refeição, a gente dá do mesmo jeito. E se a pessoa não tem, a gente dá do mesmo jeito. A gente não olha para quem a gente está dando. Fome, gente. Fome dói, né? Fome dói. Nós fomos no hospital também, no PS, começando a distribuir. Na hora que a gente viu, acabou. Mas a gente não tinha olhado dentro do panelão. Aí na hora que nós olhamos dentro do panelão, só tinha comida, porque a gente sempre distribui para todos, e depois nós, a gente come no final, que sobrou. Se sobrar alguma coisa, a gente come. Na hora que a gente olhou lá, acho que a gente estava distribuindo marmita naquele dia. Nós estávamos em 7? Tinham 7 marmitas. Tinha mais 7 marmitas. E não tinha mais ninguém para entregar. Aí foi na hora que a gente sentou junto com todo mundo lá no hospital, no chão, Mas você falando, né, dessa questão de se precisa, se não precisa, porque as pessoas falam, você fica ajudando pra cada mundo, porque fulano não precisa, porque fulano tem não sei o que na casa. Eu falei, gente, nós não somos nós. Uma vez a gente dando café da manhã, parou um carro, era janta, a gente dava janta ainda na casa. Parou uma S10 na frente da casa. A gente achou que era doação. Eu falei, um carrão daquele, um carro. Né? A pessoa veio trazer uma doação. Ele entrou, o senhor, sentou, jantou, rezou com a gente fez uma lição com eles, rezou, ficou ali conversando. Levantou, ele falou, muito obrigado, eu só precisava estar aqui. Olha, é isso. Comeu, não era a fome da comida, era a fome da companhia, da oração, de alguém ouvir o que ele tinha para dizer. A necessidade vai muito além. Partilha, vai muito além da comida. A comida, vamos dizer assim, é um chamariz, vamos dizer assim. Sim. Lógico, tem a fome, tem, mas tem algo muito maior por trás disso aí. Teve um dia que nós estávamos na Unesp, porque a gente sente muito no coração levar para as pessoas que estão lá acompanhando. Né? Então, um dia porque às vezes a pessoa não sabe se ela pode sair, ela não pode, tem que ficar esperando, né? Aí um dia nós saímos lá, passou 4 pessoas, vocês querem uma refeição? Querem? Ela falou não. Ela deu 2 passos e ela voltou pra Jana. Tava eu e ela só, acho que o pessoal já tinha ido. Tava eu e a Jana, só essas 4 pessoas voltaram. Falei, a gente não quer comida, mas a gente tá precisando de uma oração. Vocês podem orar por nós? Vocês podem orar por nós. Porque a gente tava com a camiseta do Betânia, né? Precisa de uma camiseta da missão.
E aí a gente tá vendo que vocês são do grupo de oração, vocês podem orar por nós, a gente precisa de uma oração. Eles não aceitaram comida, mas a gente teve oração. Teve dia do João Lucas, vocês conheceram, o pessoal conhece o João Lucas. A hora que a gente virou, o João Lucas ministrando oração. Do jeitinho dele. Do jeitinho dele. Pra uma família que tava ali, a moça pediu pra ele, falou assim, você sabe, eu vou rezar por você, e ele com a mãozinha ali rezando, sabe, a gente pensa muito nisso, né, o que a gente tá deixando pros nossos filhos, que valores a gente tá deixando pros nossos filhos, e o que a gente tá fazendo pra honrar os propósitos que Deus tem na vida da gente, né? Não por merecer algo, mas sem merecer Ele nos dá tanto, porque que a gente não vai contribuir? E nos dar tanto, eu não tô falando materialmente, não. Eu tô falando a paz, a tranquilidade que a gente tem com os filhos da gente, o viver em comunidade, ter chamado a gente de volta para a igreja, permitir que a gente conheça pessoas como vocês. Então, e se a gente não puder fazer nada, quem somos nós na ordem do dia, né? Hoje tá num momento que a gente sente falta de dar essa fazer algo, né? Quando não tá fazendo nada, é estranho. Mas pra mim agora faz muito mais, depois de toda essa conversa de hoje. Conversa, eu falo sei muito. lá. Não. Maravilhoso! Esse ensinamento que você passou pra mim hoje aqui, hoje pra mim ainda faz muito mais sentido, vou dar muito mais valor à entrega de cada prato que eu vou entregar hoje. Isso pra mim vai, às vezes, não somente que eu vou entregar, assim, o prato preparar, porque você tá na linha de frente do preparo também, né? Não somente do preparo, mas sim do prato que eu vou me alimentar também. Isso faz muito sentido pra mim. Nossa, total. Porque assim, é que a gente tá falando, né? Hoje, se você falar assim, Nadir, quanto é o custo hoje de toda Padre Pio? Né? Porque assim, a gente faz ainda, pega móveis, e é muito engraçado, porque eu tô no grupo. No nosso grupo. No grupo de Santa Dulce. Eu falo assim que é muito interessante, porque eu tô revivendo, embora de longe, eu tô revivendo tudo que tá acontecendo, porque assim, hoje a gente também entrega móveis, entrega roupa, porque eu falei pro Vande, falei pro Vande e pra Valéria, falei, a missão não vai ser só, vai começar com a sopa, Sim. Depois isso vai abrindo, as pessoas vão pedir oração, as pessoas vão pedir ajuda de roupa, as pessoas vão pedir ajuda de móveis, de tudo que vocês vão passar a ser para eles a luz que eles vão buscar. Né? E hoje eu vejo reproduzindo. Às vezes eu vejo eles dizendo, precisamos de uma geladeira, precisamos de um berço, precisamos de não sei do quê. Né? Então, assim, a gente vê, e isso me alegra, não por mim, porque eu falo assim, esses dias eu falei isso. Eu falei, gente, porque às vezes a pessoa, não sei, porque eu tenho isso para fazer. Eu falei, gente, pensa assim, Deus levantou a Padre Pio. Se nós não fizermos, ele vai levantar outros que vai fazer, porque a obra é dele. É dele, não somos Ele ressuscitou no seu coração. Se você não escutar, ele vai ressuscitar no outro coração vai de outra fazer. pessoa. Eu falei assim, Deus está chamando vocês para fazer a missão, Madre Teresa. Se vocês não fizerem, ele vai, não que ele despreza vocês, mas ele vai levantar outros, porque a missão não pode parar. É a vontade dele, é a realização a missão não pode parar, não vai ser o meu, porque eu falo sempre assim, gente, o chamado de Deus, ele é irrevogável. Ele é irrevogável. A minha resposta é que, infelizmente, varia. Sim. Né? Agora, o chamado dele é irrevogável. Sim. Ele chamou você, ponto final. Você pode, eu mesmo, bom, vocês sabem, vocês viram a minha história. Eu não tinha formação nenhuma, história, não sabia nada de vez nada, e continuo nada de nada vezes nada. Né? Às vezes eu falo, Jesus, tem tanta gente que sabe tanto, que conhece tanto, que fala bonito, que prega bonito, que reza bonito, mas que não sabia nem mim, que não sabia nem quem era o Senhor. Né? Mas... E aquilo, eu sou livre, eu posso chegar e falar assim, olha, gente, a partir de hoje, acabou a comunidade Padre Pio. Eu tenho esse livre-arbítrio. Mas se eu não fizer, ele vai levantar outro. Só que lá na frente eu vou prestar conta desse chamado que ele fez e que eu não respondi. Né? Então, eu falo assim, que é tudo muito grandioso. Sim. Eu falo assim, a gente não tem a dimensão. Eu tive um sonho com o Padre Pio, logo que o Márcio morreu, tava muito assim, muito... E a gente tinha uma tarde de louvor marcada. Que seria a primeira tarde de louvor. Eu falei, nunca nem tinha feito, não sabia nem como que é. Porque eu nunca fui da renovação, nunca fui de nada, de vez, nada. Eu falei, eu tenho que fazer, mas não sei como, mas eu vou fazer. E eu tive um sonho, eu não sei se eu estava sonhando, se eu estava acordada, até hoje eu não consegui definir isso. Bem no comecinho da comunidade. E aí o Padre Pio aparecia assim, dizia assim pra mim, aí eu chamava ele, eu falava, Padre Pio, vem aqui. Ele estava de costas, eu chamava ele, eu falava, Padre Pio, vem aqui. Eu falava, viu, eu não quero ser fundadora. Era só uma sopa. Eu falava, tentando fugir do chamado dela, gente. E eu falava assim pra ele, eu não quero ser fundadora, eu não quero fundar nada, eu não preciso fundar nada, eu não quero. Era só a entrega de uma sopa, é só isso. E aí ele virou pra mim e disse assim, tinha que ser você.
você não tem ideia de onde essa comunidade vai chegar. Vocês têm que evangelizar. Gente E aí eu do acordei, céu. sabe? Pronto, desenhou, né? Pronto, Não precisa falar pronto. E é isso, sabe? Às vezes as pessoas estão em casa se perguntando, por que eu? Igual você falou, muita gente, Anadir, vem conversar comigo e fala, nossa, Jana, mas eu não tenho nada. Nossa, não sei falar. Você começou Mas eu sempre a não sei. tentar o coração disponível. Eu tenho Mas vergonha de eu- estar na frente dos outros. Eu tenho. Gente, olha o História. tamanho do poder da disponibilidade de um coração, o tamanho dessa missão, hoje com 4 casas atendendo, resgatando almas, evangelizando, trazendo de volta para a igreja, impulsionando outras pessoas, sendo exemplo para outras pessoas. Não tenha medo de dar o seu sim, Deus só está esperando o seu sim, a sua disponibilidade, e se for necessário, Ele vai desenhar igual Ele desenhou 200 vezes para Nadir. Sim. Só que a gente precisa escutar, precisa, né, tá com o coração aberto e disponível mesmo, senão ele não vai, Porque gente. assim, ó, ele não quer ninguém capacitado. Exato. Ele quer pessoas com coração disponível. Sim. Se ele encontrar um coração disponível, gente, ele vai fazer coisas assim que a gente... Porque assim, eu trabalhava, eu era funcionária da Embraer, quando começou a casa de acolhida, eu trabalhava na Embraer, né? Assim, ganhava muito bem, porque eu tinha um cargo muito bom lá, tal, tranquilo. E aí ele começou a me pedir tudo. Até que eu deixasse meu trabalho. Tá vendo? E isso foi uma das coisas mais difíceis, porque eu falei, como? Eu vou deixar meu trabalho e vou viver do quê? E a confiança que você teve Né? naquilo Eu vou que ele viver tinha. do quê? Sim. Né? Então, em 2019, aí quando começou a casa de acolhida, que aí chegou assim, ou eu ficava junto com o Paulo, porque na época a Renata ainda não estava lá também full time, né? Todo tempo Não lá. tava ainda na... Então na era o Paulo, administração. sozinho, né? Com a casa da sopa para administrar, porque eu chegava quase 5 horas da Embraer, com a casa de acolhida no início. Então ele começou a me pedir. E aí, Larga tudo. E aí foi uns 3 meses de Olha a oração. confiança. Foi uns 3 meses de oração e toda a palavra que tirava era falando da providência, que Deus ia cuidar de mim. E eu falava, não, Jesus, não. Foi uma luta, não foi fácil. Até que um dia eu cheguei na Embraer, naquele dia de manhã, eu falei assim, olha, fui numa reunião na sala do supervisor, né, que a gente tinha que fazer toda a apresentação dos resultados. E quando eu saí de lá, eu falei assim, olha, eu vou entrar na minha sala. Eu vou abrir a minha Bíblia, porque eu tinha a Bíblia lá. Eu falei, se sair mais alguma coisa falando de providência, eu fecho a Bíblia e vou pedir minha conta. Vou pedir para me mandar embora. E fui. Saí da sala do supervisor, fui lá na minha sala. Abri minha Bíblia. Saiu. desenhou de novo. Jeremias lá, 52, né? O prisioneiro, você troca suas vestes, eu seria o sustento. Você vai se sentar à mesa do rei, eu seria o seu sustento até os últimos dias de sua vida. Meu Deus. Fechei a Bíblia. Obrigado. Voltei pra sala. Tchau. E pedi, eu falei, olha, eu preciso falar com você. Ele falou, acabou de sair daqui, aconteceu alguma coisa, eu preciso falar com você. Aí eu falei, olha, eu queria te pedir, eu preciso que você mandasse embora. Ele falou, mas como assim? Eu tinha 12 anos de empresa. Como assim? Falei, não, olha, eu tenho uma missão, não falei comunidade, falei que ele não ia entender, eu falei que, né, eu faço um trabalho lá voluntário em São Manuel, eu expliquei mais ou menos, né, que era pro pessoal de rua. Eu falei, eu preciso deixar, não, mas eles vão te pagar mais, a gente... Dá pra conversar? Eu falei, não, eu não vou ganhar nada. Mas como assim? Como que você não vai ganhar? Eu falei, não vou. Aí, olha, eu sei que foi uma luta, mas aí depois de uns 15 dias, assim, aí eu fui mandar embora. Gente, os propósitos de Deus, assim, não tem. Quando são os propósitos de Deus, não tem ninguém que barre os propósitos de Deus. E não tem como a gente lutar. Quando a gente toma atitude, né, na verdade. Porque Deus coloca, né, mas a gente tem que... a gente precisa se mover, né? É oração, né? A gente pede, mas a gente também tem que se mover, né? Ai, Anadir, que bênção, viu? Olha, a gente podia ficar aqui mais 5 horas conversando. Até, se você tiver alguma coisa aí pra doar... Isso! Pra doar, Nós vamos deixar tanto a chave Pix, caso a doação seja em dinheiro, a gente vai pôr aqui embaixo, tanto o contato da comunidade, para que vocês entrem em contato, para entender como vocês podem ajudar, o que está mais precisando, né? Com certeza toda ajuda vai ser bem-vinda. Não sei se pode visitar, né? Pode, é aberto, né? É um ponto estratégico, né? Fica próximo à rodoviária, em frente ao hospital. A casa principal, minha casa de acolhida, fica em frente ao hospital. Né? Pode, assim, a gente pede sempre para chegar pelo menos no horário comercial, porque aí nós vamos estar lá, a pessoa da comunidade vai estar lá. Lá funciona 24 horas, tem uma doação, só posso levar depois das 6, não tem problema, lá funciona 24 horas. E aí, no horário assim, a gente chega por volta de 7h30 da manhã, a gente já tá lá e sai, aí só Deus sabe, né? 5h30, 6 horas, 7 horas, né?
Mas vocês podem ir lá. A gente vai, eu vou, pode ter certeza que eu vou lá. Sim, nós vamos com certeza. Mas vocês que tiverem alguma coisa aí, seja qual for que você estiver parado, se tiver dinheiro, será muito bem-vindo, mas se tiver mesa, cadeira, fogão, geladeira, eles vão dar uma destinação, gente. Eu tenho certeza que eles sabem para quem destinar isso aí. Alguém que está precisando muito mais do que no seu quartinho lá parado. Roupa masculina, calçado masculino, por quê? Feminino, mulher, ela troca mais de roupa, né? Mais masculino. Homem é duro fazer limpeza de guarda-roupa. Mas masculino, por exemplo, às vezes muitos que estão lá acolhidos, eles chegam com a roupa do corpo. Né? Então, ali a gente... Já vai. E aí, assim, ó, só rapidinho, eu esqueci de falar, nós temos uma padaria lá dentro, nós montamos uma padaria com verba impositiva dos vereadores, então nós temos uma padaria lá dentro, que aí a gente confecciona, né, os doces, os pães, as coisas. A gente já tá até vendendo ali, né, algumas pessoas de Botucatu têm pedido, a gente tem entrega aqui, quarta-feira a gente tem uma entrega de esfirra aqui pra fazer. E nós temos um consultório dentário. Lá dentro. Que hoje a gente atende só as pessoas em situação de rua e os acolhidos. Pensam, né? Que a gente ganhou, porque assim, que nem a gente fala, o pessoal fala, que vocês aceitam tudo. E uma vez falaram, olha, nós temos um consultório dentário que tá parado, antigo e tal. Vocês querem? Eu falei, quero, me dá. Agora a gente faz. E na época, a vice-prefeita, a Márcia, era da promoção social, e aí ela falou, não, faz o Condeca, que é uma coisa do governo, veio a verba, nós reformamos todo o consultório, atendemos por um ano as crianças que estavam inseridas em outros projetos da cidade, né? E aí nessa época nós atendemos aí, foi mais de 1.200 procedimentos nas crianças. Nossa. Foi uma média de 600 crianças atendidas, com mais de 1.200 procedimentos. E aí o consultório ficou, né? Falou, mas nós vamos perder, né? Aí nós começamos, falou, não, vamos fazer. Aí a dentista que atendia na época, né, lá, fez um valor mais em conta. A gente hoje atende 2 vezes na semana, 2 dias na semana dela, ela atende os moradores em situação de rua, os acolhidos, estão tratando os dentes, estão tirando. Agora ela conseguiu um protético de avaré, que vem, já abraçou a causa também, vai fazer preço de custo, dentadura, todas essas coisas. Nossa, meu Deus do céu, é grandioso mesmo, né? É grandioso. Se a gente continuar a cutucar ela aqui, ela vai falando, tem tal coisa, Tudo tem, mas com a providência. Com a providência, e é o que a gente fala, né? Hoje a gente sempre fala assim, ó, da prefeitura a gente tem um repasse aí, se eu não me engano, acho que é 46 mil mensal, dá mais ou menos isso, das prefeituras, Areópolis, Pratânia e São Manuel, dá uma média disso aí, uns 46, 48 mil. Só que fora esse de recurso próprio, que a gente chama, né, recurso próprio, que é a venda da esfirra, o pedágio, a gente fica todo sábado no farol pedindo moeda, doações, aí a gente tem uma média aí de mais 35 mil por mês, que a gente tem que levantar da providência, aí é da providência. Gente, a gente tá falando ali, só imaginando assim, que às vezes precisa pedir ali, você tá falando quase 100 reais por mês ali. E fica rodando 100 mil reais ali pra manter as 4 casas. Mas ali. Deus provê. Isso que é mais lindo. É a mão de Deus. Porque a gente fala assim, ó, humanamente é impossível. Sim. Porque você tem um lugar que não tem geração de renda mensal fixa, de nada, não tem lucro de nada, mas que você consegue, sei lá como, pagar. Ai Deus, gente, que lindo! Agora a gente sabe da padaria, que elas entregam as esfirras, a gente vai divulgar aqui também. Contato pra encomendar as coisas, gente. Vamos ajudar a missão, pelo amor de Deus. Anadir, muito obrigada, viu? Agora a gente quer pedir um presente, né? A gente gostaria que você fizesse uma oração final pra gente, pode ser? Todo podcast final, nosso convidado, sempre o convidado faz uma oração final. A gente esqueceu de te avisar. A gente esqueceu de avisar, mas ela é ungida, abençoada. Ai, Senhor. Não, vamos nos colocar no coração de Deus, pedir nessa tarde, né, que hoje nós estamos aqui numa tarde, pedir a presença do Espírito Santo sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre tudo aquilo que nós podemos ouvir, podemos partilhar nessa tarde, para que possa cair nos nossos corações às vezes cansados, corações feridos, corações às vezes descrentes, como o meu muitas vezes esteve. Mas nós pedimos, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito agora sobre cada um, sobre cada lar, sobre cada assistido, cada irmão assistido pela comunidade Padre Pio, pela comunidade, pela missão Madre Teresa, pela missão Santa Dulce, que já acontece aqui em Botucatu, que todas as pessoas possam ser alcançadas, Senhor Jesus, pela Tua infinita graça e misericórdia. Nós pedimos toda a graça, toda a proteção, toda a intercessão de São Padre Pio, de Nossa Senhora Auxiliadora, para que nós possamos ter o nosso coração disponível para o agir de Deus, disponível para o querer de Deus. Porque quando Deus encontra um coração disponível, Ele faz coisas que nós nem imaginamos,
que é possível aos olhos humanos. Então que nós possamos deixar aqui o nosso coração aberto para a ação, a graça e a presença do Espírito Santo. Amém. Amém! Muito obrigada mais uma vez, minha irmã. Muito obrigada, Renata, por ter acompanhado ela, mesmo não querendo aparecer. Estava aqui intercedendo por nós, um tempão de chuva formando por aqui. E que a gente possa enxergar em cada palavra da Nadir hoje, da simplicidade de uma sopa, a transformação das vidas, o quanto Deus precisa da disponibilidade do nosso coração para Ele agir. Com né, certeza, amor? com certeza. E é o que a gente sempre fala, né? Um coração disponível, ele é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Então vamos entregar aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o nosso coração. Sim. Né? Entregue a sua vontade, entregue o seu agir de Deus em você. Por isso que a gente fala, por isso que o podcast é isso. De repente Deus age. De repente Deus agiu na Nadir de uma forma linda. E ela ainda vai agir. Exatamente. Muito mais. E ainda está agindo nela. É isso que Deus quer com a gente. Que se você der espaço para Ele agir um pouquinho, Ele deixando Ele agir, você vai ver quão bom é esse agir de Deus dentro dos nossos corações e vai fazer coisas grandiosas, como fez com o Padre Pio, com a Nadir, com a Renata, que está aqui também. E Deus está procurando. Deus fica procurando corações disponíveis aí para poder propagar ainda mais o amor dele, o quanto Ele é bondoso e amoroso com a gente. Amém? Amém? Amém! A gente sempre encerra, Nadir, eu falando de repente, e daí todo mundo falando Deus age junto. Você também fala aí, Você Renata. fala também, Renata. A menina tá aí, não quis aparecer, mas a gente quer ouvir sua voz. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Foi um dos podcasts mais lindos também que a gente já gravou. A cada episódio a gente se surpreende com a agir de Deus, mas você aí também tem que ficar esperto, sabe por quê? Porque de repente, Deus age! Uhul!